Bom dia, galera. Aula 4, última aula. Vamos fazer a revisão da revisão da revisão da revisão. E então, seguir em frente. Hoje a gente vai falar sobre o modelo de pontos Ferrari, mas antes vamos retomar até onde a gente chegou até agora para a gente poder seguir adiante. Então a gente começou discutindo sobre teorias de Young-Mills. A gente viu como a gente poderia tentar quantizar elas, como é feito no livro-texto. Eu não vou reescrever aquilo tudo, né, mas a gente viu basicamente que a abordagem em gênero não funciona porque tem repetição, a gente separou tudo em espaços de classes de equivalência, buscou selecionar um representante por órbita, implementou o método de Fadeev-Popov, que é extremamente bem sucedido. Então, o método de Fadeev-Popov, que foi desenvolvido em 67, foi o que permitiu a gente tratar a teoria de Young-Mills usando integral funcional. E foi o que ajudou a desenvolver a QCD, a forma como a gente trabalha até com a eletrofraca, se a gente for pensar a nível quântico, que a abordagem canônica, como eu falei, ela existe, funciona, é robusta, mas é um pouco mais envolvida, um pouco mais difícil de usar quando você tem teorias de calibre, né? Então o pessoal costuma adotar integral funcional e foi o que levou aí, por exemplo, a toda a direção de desenvolvimento de Young-Mills, da QCD, prova de renormalizabilidade, né? E tudo que há de bom, né? Porém, a gente viu que apesar do grande sucesso no ultravioleta, onde vale a teoria de perturbações graças à liberdade assintótica, no infravermelho as coisas não eram tão bacanas assim. Em particular, podiam existir cópias de Gribov que iam estragar o método de Fadeev-Popov porque iam romper com uma das hipóteses de base que a gente usou para poder derivar ele, né? Então, a gente buscou tentar entender como é que essas cópias, se elas existiam ou não, como elas se manifestariam, por que elas eram um problema. A gente chegou a entender esse problema de Gribov. A gente estudou um pouco da forma de lidar com isso, ou pelo menos uma forma de lidar com isso, que seria restringir, né, o espaço de campos, de tal forma que a gente evitasse essas cópias, pelo menos as infinitesimais, que é o que a gente consegue lidar, né? Até a região de Gribov, então, essa restrição à região de Gribov daria conta dessas cópias infinitesimais, que são justamente as que estragam o método de Fadeev-Popov. Eu comentei com vocês que, infelizmente, o Van Baal mostrou em 92 que ainda existiam cópias finitas. Só que essas cópias finitas não necessariamente estão ligadas com o modo zero. A conta que a gente fez de relacionar cópias com o modo zero valia para cópias infinitesimais. As cópias finitas são uma equação diferencial complicada que não necessariamente tem a ver com isso, né? Então elas poderiam ser até inofensivas. A gente não sabe o que fazer com elas, isso é um problema em aberto, mas em princípio a gente vai fazer o que a gente consegue e vamos ver até onde dá, né? E a gente conseguiu fazer a restrição então para essa região. A região que seria livre de todas as cópias seria a região modular fundamental. Eu comentei que a gente já sabe algumas coisas sobre ela, mas infelizmente a gente não sabe como restringir a integral para essa região menor. Esse seria o melhor dos mundos, né? Então, bom, a gente faz o que a gente pode, a gente seguiu adiante, implementou via Gribov, que basicamente restringia, né, para a região de Gribov, mas truncando, né, uma certa série em ordem G quadrado, e a gente chegou no resultado, etc e tal. E depois o Zwanziger estendeu aquele resultado seguindo um outro caminho, né, para poder fazer aquela soma, implementar aquela ideia a todas as ordens, que levou a gente a tal função horizonte. Então esse foi basicamente o caminho que a gente foi trilhando, né? Um comentário: essa ideia de se livrar das cópias através de restringir o espaço foi a abordagem que deu mais certo, foi a que foi mais longe, etc e tal, foi a primeira. Entretanto, há uma outra abordagem proposta pelo Tissier, que é um cara lá da França, com os colaboradores dele, que era o seguinte: se você tem, por exemplo, vamos supor, você tem certas cópias aqui, né? Então, cada uma dessas seria uma cópia. Uma opção de você se livrar disso é você só pegar uma, né? E ignorar todas as outras. Isso seria a abordagem do Gribov, que é restringir o espaço funcional. Uma outra forma que você teria que fazer seria somar em 5 e dividir por 5. E aí você vai ter uma só também. Então, se todas elas são equivalentes, se você levar em conta todas elas e depois tirar a média, você também obtém o resultado de uma só. Isso é uma outra abordagem, né? Então, você propôs essa abordagem de você fazer uma média nas cópias em vez de restringir, né? Isso aí lá do, sei lá, 2013, por aí. Então, só para falar para vocês que existe outra abordagem que não é restringir o espaço. Só que ela não parece ser a mais prática para implementar, fazer conta com isso, parece ser bem complicado. Eu nunca estudei ela, mas, enfim, eu conversei com o cara que criou, ele falou que era muito maneira a ideia, mas que... Por que vocês não levaram adiante? Ele falou, porque fazer conta com isso é mais difícil. Então, só para vocês saberem que existe, né? E o nome do cara é Tissier, Mathieu Tissier. E o segundo, eu não lembro. Acho que foi o Serrault, não lembro, foi um outro francês também. Então fica esse e mais alguém.
Então, bom, dito isso, voltemos à abordagem que é mais prática, né? Então a gente restringiu, chegou na abordagem de Gribov-Zwanzig, que implementa aquela condição, né, a famosa condição de não polo, a todas as ordens. A gente chegou numa ação bonita, né? A gente chegou numa ação escrita na forma não local, que é mais fácil, que era basicamente a ação de Fadeev-Popov, mais um certo parâmetro, uma função horizonte, menos esse parâmetro e uma constante, onde essa função horizonte ela tem a expressão dessa forma aqui, uma expressão não local, que tem acoplamento, tem constante de estrutura. Esse nunca foi. Aqui tem D, aqui tem C, então tem que ser D, S, C. Mi é contraído com Mi, aqui tem que ter um E de Y. Beleza? Então, essa era a cara da função horizonte. Eu comentei que, originalmente, o Zwanzig fez isso em 89 por um outro caminho, analisando o espectro do operador de Fadeev-Popov, considerações de traço e tudo mais. Mas o pessoal da UERJ fez a conta do Gribov a todas as ordens, ressomou a série e obteve um resultado igual. Então, assim, encontrar o mesmo resultado por dois caminhos totalmente diferentes é uma coisa que dá uma certa tranquilidade no coração da pessoa, né? Então, não fosse isso, talvez as pessoas não tivessem tanta confiança de que essa abordagem é razoável, né? Então, mas como eu comentei com vocês, né, essa expressão aqui, né, essa ação, por causa da presença desse termo, né, que envolve dependência em x e y, não somente em x, está integrado aqui. Esse termo aqui tem um caráter não local nesse sentido, não pode ser escrito como um d4x, uma função de x. E isso é uma hipótese em muitas coisas que a gente usa, por exemplo, em renormalização, né? Então a gente gostaria de ter uma versão desse objeto aqui escrito de uma forma que eu pudesse escrever d4x, uma função de x e somente isso. Um jeito de implementar isso é introduzir novos campos, como eu falei para vocês. Então, tem campos, né, de natureza bosônica e campos de natureza fermiônica. Campos auxiliares que a gente introduziu só para poder reescrever isso de uma forma local, né? Uma complicação que surge, como eu comentei com vocês, é que um dos termos que aparece é da forma ami, fi mais fi barrado. Então, aparece um propagador misto envolvendo o campo de gauge e o campo auxiliar. Isso de forma geral, ter propagadores mistos na sua teoria complica um pouco as contas quando você vai fazer diagramas de Feynman, porque o número de possibilidades começa a crescer muito. Então, quando você vai fazer diagramas de Feynman, você tem que pensar assim: eu tenho que começar com uma linha assim, terminar com uma linha assada, com tais índices. Eu tenho que considerar todas as possibilidades de diagramas que eu pudesse desenhar com os meus bloquinhos, ou seja, com os meus propagadores e vértices. Eu tenho que levar isso em conta para poder fazer teoria de perturbações. Quando você tem um propagador que ele pode começar glue e virar um campo auxiliar, o número de desenhos que você pode fazer começa a crescer, entendeu? Então isso complica um pouco as coisas. Mas, tudo bem, é o preço a se pagar. É isso ou não localidade, a gente prefere considerar propagadores mistos do que ter não localidade, porque pelo menos a gente pode confiar, né, em vários teoremas que a gente tem para poder embasar nossos trabalhos em renormalização. Beleza? Esse parâmetro, como eu falei para vocês, ele não é livre, então ele emerge dessa restrição ao horizonte, né? E ele é fixado por uma gap equation, que é basicamente o valor esperado dessa função horizonte, dado pelo outro cara que aparece ali em cima, tudo aqui em 4 dimensões, né? Esse valor esperado aqui é basicamente botar esse cara dentro de uma integral funcional com a ação, que envolve o gama. Então, resolvendo essa equação, em princípio, a gente consegue fixar o gama para poder, que resolve essa equação, né? E daí a gente plugaria ele aqui em cima e faria as contas que a gente quer sem nenhum parâmetro livre. E aí a gente pode fazer previsões. Então essa foi a história que eu contei para vocês, né? Novamente, a gente viu, eu acho que eu cheguei a fazer, né? De botar esse cara aqui em primeira ordem e mostrar que o propagador devolvia o que a gente viu do Gribov. E vocês poderiam também calcular isso aqui em primeira ordem e ver que isso aqui também devolve aquela equação de gap que eu escrevi do Gribov. Que a gente não provou, eu só dei para vocês, mas que fazendo o procedimento usual no integral funcional de lidar com aquela terra, vocês conseguiriam alcançar depois de algum trabalho. Beleza? Então esse aqui foi o status da Gribov-Zwanzig até 2007.
2007, como eu falei para vocês, dados da rede começaram a pipocar, dando um comportamento diferente do que se esperava, de acordo com a Gribovs-Wanzinger. Então, na Gribovs-Wanzinger, a gente tinha um propagador do gluon, né, que era basicamente alguma coisa assim, né? Você tinha, bom, parte de cor, parte de Lorentz é usual, mas o cara que aparecia aqui era uma coisa tipo P4 mais 2G2N, cama 4, e aqui era P2. Não sei se tem algum fator que eu estou esquecendo, mas a cara é essa, né? E a gente observou que esse cara aqui tem um comportamento que a gente chama de scaling, né? Então, se você tentar desenhar isso, ele vai dar uma coisa assim, vai cair para o zero. Então, o comportamento em altas energias dele é igual ao perturbativo, né? O comportamento dele ultravioleta, agora vem a parte mais difícil da aula. Desenhar isso aqui. É semelhante ao perturbativo, então isso aqui seria a previsão do Fadeev-Popov, né? Essa aqui seria a previsão do Gribovs-Wanzinger. E o que já está em clara, né? Já está em clara contradição, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E o que a rede observou foi nem Pedro nem João, observou Maria. Essa aqui é a rede. Então, isso indica, né, esse comportamento, novamente, ultravioleta ok, e aí de novo, né, os problemas que a gente identificou na abordagem Fadeev-Popov são justamente, elas afetam, né, as cópias de Grigov testam o setor infravermelho, né, o problema está ali. Então, no ultravioleta, como a gente viu, não tinha problema nenhum, e de fato as três abordagens concordam no ultravioleta, ninguém discute com isso, é o que os experimentos batem, então está todo mundo feliz com isso. Mas no infravermelho são três coisas completamente diferentes. Uma explode, outra vai para zero, outra nem explode nem vai para zero, vai para uma constante, né? Esse comportamento de ir para uma constante aqui é típico se você tivesse um propagador massivo. Eu não estou falando que o Bloom é uma partícula massiva do ponto de vista de representações do grupo de Poincaré, não estou falando isso. Eu estou falando que ela adquire um comportamento massivo no infravermelho. Então esse tipo de comportamento massivo, que o pessoal gosta para não confundir com massa de polo, que a gente chama isso de screening mass. É uma massa que surge no infravermelho que não é uma massa de polo, não é uma partícula genuinamente massiva. Então, assim, é um comportamento efetivo numa certa região, beleza? Isso é uma coisa importante de destacar, principalmente para o curto de Ferrari, porque a gente vai ver no curto de Ferrari que a gente vai colocar um termo de massa, e uma crítica usual é falar assim, mas isso aí está errado, isso aí não tá... Tem que entender isso como uma massa efetiva, uma massa dinâmica, não como uma massa... Pode falar. Isso tem a ver com aquela ideia de parâmetro que o pessoal chama de dress, Você pode entender, cara, como sendo um dressing, mas não necessariamente, né? Mas assim, você pode entender assim, quando você está falando de um dressing, você está falando de um efeito causado por flutuações quânticas que dá uma certa característica. Se você estiver interpretando o dressing dessa forma, sim. Tá. Mas eu não sei de que outra forma, eu não quero ser geral demais. O que você quer dizer com dressing? Nesse sentido. Tem um problema do milênio, se não me engano, associado ao gap de massa. Tá Tem um problema do milênio associado ao gap de massa. Mas está associado a essa questão ou é uma questão diferente? Bom, se eu soubesse a resposta, eu estava ganhando 1 milhão, né? Não está associado sim, estou brincando. As teorias de Mills, elas são teorias gapeadas. Como é que eu falo isso em português? Você sabe? Gap. Bom, assim, tem esse... a tradução do gap é lacuna, mas eu... Não, acho que não é isso que quer dizer. Então quer dizer que você... o seu espectro, você tenta ver que tipos de partículas você tem. Se você pegar uma teoria de Mills que tem os gluons, né? Em princípio os gluons não têm massa, os gluons no sentido que a gente entende, né? E quando você tenta entender o espectro dessa teoria, aparentemente a partícula mais leve tem massa. Então o comportamento infravermelho dela é massivo. E a gente não entende exatamente, a gente não consegue provar que a teoria de Mills tem essa propriedade. A gente sabe que ela tem, mas a gente não consegue provar que ela tem. Então isso certamente está relacionado com o confinamento, né? E o problema de gap de massa é um problema do milênio, que eles chamam, né? Então, como é que é o nome do instituto, gente? Clay. Isso, exato. O Clay Institute está oferecendo $1 milhão aí para quem resolver esse problema. Então, boa sorte. Mas sim, quer dizer, o fato da gente estar colocando que tem esse comportamento não quer dizer que a gente resolveu nada, né? A gente só está identificando um comportamento que é conhecido. Mas provar que a teoria de Mills tem esse comportamento de primeiros princípios de forma rigorosa é um problema em aberto, né?
Então, aberto quanto confinamento, e eu acho assim, essas coisas com certeza estão ligadas umas com as outras. Né? Fala. Assim, a gente sabe que tem, mas não tem prova. É tipo, a gente sabe Não, que você sabe que tem porque para ser consistente com o que a gente observa tem que ter. E simulações da rede também, então assim, tem que ter. A gente acredita que tem, a gente só, é que nem confinamento, por exemplo. A gente sabe que tem, mas não tem prova. Então você porra próton um no outro, você espalha jets de gluon, jets de quark, tudo quanto é lado, jets de quark, jets de gluon. Quark vai para todo lado, gluon vai para todo lado, mas a gente nunca foi capaz de detectar um quark isolado ou um gluon isolado. Então assim, a gente acredita que os bloquinhos fundamentais da natureza são objetos que a gente não é capaz de observar diretamente, não como estados assintóticos no acelerador de partículas. Então essa é uma forma de entender o confinamento. Existem várias descrições do que é confinamento, essa seria uma delas, né? Então a gente acredita firmemente, diante de, sei lá, 50 anos de experiências em aceleradores, que a gente não é capaz de detectar partículas que têm número quântico de cor. Então o confinamento da cor é isso, você não é capaz só é capaz de observar partículas que são neutras por esse número quântico. Agora, por quê? Essa é a pergunta. Entendeu? Então assim, a gente sabe que tem, mas não sabe por quê. Então existem propostas, né, de como é que a cor fica confinada, por que a gente não é capaz de observar quarks e gluons? Cada um tem suas ideias e nunca ninguém provou que essa é a correta, entendeu? Então, nesse sentido, eu quero dizer de a gente sabe que tem, mas não... Aí você, mas amanhã, pode acordar de manhã e observar um quark, tá? Tudo bem, aí muda tudo, né? Mas enquanto esse dia não chegar, e nos últimos 50 anos esse dia não chegou, né? Eu posso soltar essa caneta aqui hoje e ela não cair, né? No dia que isso acontecer, a gente rever a relatividade. Enquanto isso não acontecer, a gente acredita nela, né? Ainda não reveria a relatividade, a gente vai procurar. Dentro da relatividade, alguma razão, deve ter alguém empurrando, tem um magnetismo, a gente vai, né? Antes de jogar fora o que a gente acredita. O que é fantástico, né? A QCD, o Maurício gosta muito de dizer que ela é maravilhosa, ela é melhor do que a gente merece, né? Mas ela é engraçada que as teorias de Yang-Mills, né? Esse review da Marcela que eu botei para vocês de referência, ele diz basicamente que a teoria de Yang-Mills, ela é como se fosse, ela tem um lado Dr. Jekyll e outro lado Mr. Hyde, né? Então assim, ela é um dia um médico bom, outro dia um médico mau, depende se está no ultravioleta ou no infravermelho, né? Então esse tipo de comportamento, ou ela é meio paradoxal, a gente descreve o que a gente vê com coisas que a gente não é capaz de ver. Mas é a teoria que dá certo, é a teoria fundamental para descrever as interações fortes até hoje, né? Até hoje, pode ser que mude. De 73 para cá é ela, então assim, já é mais velha do que eu, bastante mais velha do que eu. Do que todos nós, eu acho que, né? Então, ela está de pé esse tempo todo. Bom, então, feita essa breve revisão, diante disso a gente precisou, rever nossos conceitos, tem alguma coisa faltando na GZ, e a gente não, né? O pessoal na época tentou ajustar, não era só a GZ que previa isso, como eu falei, outras abordagens analíticas também previam um comportamento de A0 para 0 momento. Então, assim, todo mundo teve que rever seus conceitos, e as pessoas conseguiram encontrar explicações, né, e razões pelas quais deveria ter ali um termo para poder dar esse comportamento, o que levou, no caso da GZ, ao refinamento. Né? Então, a versão refinada, né, da GZ era basicamente a GZ na sua forma local, mais um certo termo de condensados, que pode ser escrito como D4X, e aqui vem M22 AMA, um condensado de gluons, mais um condensado de campos auxiliares, aqui você vai botar, só que bater os índices quando faz. E uma coisa interessante é que esses condensados que a gente introduziu, esses campos auxiliares que a gente introduziu para poder localizar a nossa ação, apesar de eles não existirem, uma vez que você colocou eles na brincadeira, eles adquirem dinâmica não trivial e tem relevância para poder descrever o setor infravermelho. Né? O Aruca fez uma pergunta muito interessante que eu não sei responder depois da aula, que é: e se eu estivesse trabalhando na versão não local, que forma tomariam esses condensados? O que apareceria ali? Né? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente pode tentar integrar, colocar aqui o resultado da equação de movimento e ver o que apareceria. Apareceria alguma coisa envolvendo só gluons, porque é o que tem na minha teoria, né? Mas que tipo de condensado daria? É uma coisa a se perguntar. Bom, então isso aqui, se a gente agora, todos esses parâmetros, né, o gama que apareceu aqui, né, esse mzinho e esse mzão são parâmetros massivos, que em princípio tem equações de gap, cada um deles, né, que são equações que permitem obtê-los de forma autoconsistente com a teoria, não são parâmetros livres. Então, idealmente, a gente teria que resolver as 3 equações de gap simultaneamente, plugar na ação e fazer previsões. Isso só é feito em casos muito particulares. De forma geral, a gente não sabe fazer.
Então, o que a gente faz é, a gente calcula o propagador, né, na RGZ, a gente pega os dados da rede, que a gente confia, e a gente tenta encontrar quais são os valores que fazem fitar o dado da rede. Isso é o melhor que podemos fazer hoje, né? Então, a cara do propagador que a gente obtém, só para terminar essa revisão e a gente seguir adiante, tem muita coisa para falar hoje, é a seguinte: agora na RGZ, a gente viu que o propagador que a gente obtinha, a gente viu não, eu disse para vocês, né? Mas vocês podem fazer a conta. Dada a ação, seria só realmente calcular o propagador de forma semelhante ao que a gente fez na última aula, né? Só a conta é um pouquinho maior porque tem campo auxiliar e tal. Mas a gente vai fazer uma conta parecida hoje, mais simples, né? Também posso estar esquecendo algum fator, mas o grosso é esse, né? E a gente viu que se a gente desligasse o Mzão, né, a gente jogaria fora. Se a gente jogasse fora esse pedaço aqui, a gente não conseguiria obter esse comportamento da rede, né? Porque se eu jogasse ele fora, esse cara assumindo aqui, quando eu botasse t igual a 0, daria 0. Então esse condensado é fundamental para a gente ter esse comportamento que a gente observa. Então não daria para ignorar esses campos, né? Ou você tem que considerar eles, ou tem que considerar alguma coisa que faça o papel deles, né? Desse condensado. E eu falei para vocês o seguinte: se a gente pegar e dividir por esse fator aqui em cima, a gente consegue reescrever malandramente esse objeto da seguinte forma. Aqui daria, vou botar logo a expressão final, uma massa efetiva, ao que essa massa efetiva, dependente de P, seria dado por M2 mais 2G2N gama 4, esse 4 ficou feito por 4 mesmo, dividido por P2 mais M2. Se eu não estou tapando mosca aqui, foi o que eu escrevi ontem. Beleza? Então a gente viu que esse propagador aqui, que dá conta dos dados da rede, se a gente fizesse ali uma massagem, a gente conseguia reescrever ele, né? Pelo menos o fator de forma. Aqui ainda tem o ΔP, o θ, não estou escrevendo porque, né? A gente consegue reescrever esse malandro aqui de uma forma muito simples, como se fosse uma partícula massiva, né? Basicamente. Só que com um termo de massa bem especial, um termo de massa que envolve esse Mzinho desse tipo de condensado, o Mzão desse tipo de condensado e ainda o gama, que apareceu quando a gente restringiu o horizonte. Então ele é um termo de massa efetivo que envolve informação dos 3 termos de massa, dos 3 parâmetros de massa, perdão, que surgem na abordagem de Grigor-Swanson, né? E mais do que isso, ele envolve também um momentum aqui, então é uma massa dependente da escala, né? Então o que a gente observa daqui, a lição que a gente tira, eu acho que essa é a ponte para o que eu vou falar hoje, é que o resultado fundamental, depois de lidar com cópias de Grigor, considerar condensados, todo um tour de force, a gente chega num propagador desse tipo, que é capaz de fitar os dados da rede. A gente conseguiria talvez a mesma coisa se a gente voltasse atrás e considerasse um propagador mais simples, que é um mero propagador massivo, como se o gluon tivesse uma massa, mas com uma massa efetiva que carrega a informação de todas essas coisas que eu falei, mas que depende do momento. Ou seja, seria um propagador massivo, mas considerando que essa massa corre com a escala. Ora, quando a gente tem teoria de campos, os parâmetros correm com a escala. Então o que a gente poderia fazer seria uma tentativa. Por que não tentar colocar um termo de massa e levar em conta o running dos parâmetros? Talvez dê certo, né? Claro que aqui isso aqui é de novo, é só uma analogia, não estou falando que é isso que a gente vai fazer outra coisa, mas isso aqui é o que mostra, né, que isso tem chance de sucesso, beleza? Então só aproveitando, esse dado aqui não foi o único dado que chamou a atenção das pessoas ali no final dos 2007, 2008, 2009. Teve um outro dado também, inesperado, que chamou a atenção das pessoas. Vou aproveitar esse desenho para não ter que apagar, vou fazer outro aqui embaixo dele, né? Que é o seguinte: como eu discuti com vocês, né? Se você tiver Norfadev-Popov, você calcula a função beta do acoplamento G. O que é isso? Eu disse que os parâmetros mudam com a escala de energia. Como eles mudam? Eles mudam de acordo com uma equação diferencial, né? Quem vai dizer essa equação diferencial é uma função chamada função beta. Então ele diz basicamente como é que o parâmetro corre.
E esse cara aqui, se você fizer usando a ação de Yang-Mills, a ação de Faddeev-Popov, ele dá para vocês alguma coisa que é menos um certo coeficiente, e aqui a gente tem um G3. Né? Esse sinal de menos aqui é a marca da liberdade assintótica, quer dizer que se eu começar a ir para altas energias, esse cara vai diminuir. Né? Deixa eu definir aqui quem é a beta rapidinho, só para quem nunca viu na vida. Né? Ele é como é que muda com relação a uma escala o comportamento do teu G, dependente de escala. Então isso é uma derivada do teu G, como se fosse uma velocidade. Se você tiver um coeficiente negativo na frente, significa que esse cara vai ficar cada vez menor na medida que você sobe a energia. É basicamente isso. Então isso aqui é a marca da liberdade assintótica. Né? Uma teoria como a QED vem com sinal de mais na frente, não com sinal de menos. E foi isso que causou todo o paradoxo na época de teoria de Yang-Mills. Né? Várias histórias de que o Coleman passou isso para o aluno dele fez a conta, obteve o sinal negativo. Ele falou, cara, tá errado, faz de novo. Ele falou, fiz de novo, tá errado, faz de novo. Ele falou, eu fiz de novo. Ele falou assim, então peraí, vou conversar com o Gross lá, porque é uma coisa esquisita aqui, entendeu? E, bom, o Gross sacou que tinha alguma coisa ali, que tinha, né, tinha coelho naquele mato ali, e o pessoal continuou investigando e viu que isso era um sinal de uma coisa nova, né? E que, era além de nova, era uma coisa nova e bem-vinda, de acordo com os fenômenos que se conheciam na época. Então, a história da liberdade assintótica é bem maneira, né? O Coleman deixou de ganhar um Nobel de bobina ali. Várias vezes ele bateu na trave, né? Uma pena. Foi para o aluno dele, Politzer, e o Wilczek e o Gross também fizeram um trabalho paralelamente. E tem umas histórias de fofoca aí que eu não sei se são verdade, não vou ficar propagando, né? Mas esse é o sinal. Então, se você pegar agora o gráfico, né, e desenhar o gráfico do G com energia, aqui eu usei o que? Usei azul, né? Então, vamos usar... Então, se você fizer o gráfico com energia, você vai obter uma assintótica aqui. Isso não é imediato dessa expressão, mas é possível mostrar em primeira ordem que um cara que tem esse tipo de comportamento tem que, basicamente, ser assintótico em algum ponto, que a gente chama de polo de Landau. Ou seja, existe uma certa escala de energia, vou botar aqui P e, sei lá, vou botar aqui alfa S. Né? O alfa S ele é basicamente G quadrado sobre 4π, é o análogo da constante de estrutura fina. Né? Aliás, só para comentar quem está na graduação, né, a constante de estrutura fina também não é constante. Só para... Então, se você mede ela embaixo dessa energia, você encontra 1 sobre 137, famoso, né? Se você mede a constante de estrutura fina na escala de energia da massa do bóson W, se não me engano, do Z, que é 91,2 gigaelectronvolts, esse alfa, na verdade, virá 1 sobre 127. Então, até o alfa do eletromagnetismo muda com energia, tudo muda com energia. Ah, maravilha, fantástico. Então, esse alfa agora das interações fortes, o análogo da constante de estrutura fina, se você levar em conta, você pega a ação de Faddeev-Popov, faz essa conta, obtém esse resultado, vê o running dele, dá uma coisa assim, tem um polo de Landau, tem um ponto no qual não vale mais teoria de perturbações, sua teoria não faz sentido, o teu acoplamento diverge. Né? E aí o pessoal falou, tá bom, vamos olhar na rede. Né? E quando eles olharam na rede, eles encontraram um comportamento desse tipo, vou até botar em vermelho, que é rede, né? O comportamento que eles obtiveram era uma coisa assim, ó. Sei lá, deslocamento para a direita ou para a esquerda não levem a sério, né? Quero só que vocês entendam a forma bell-shaped. Né? Então, o que eles observaram é que existe alguma forma de definir acoplamento, e acoplamento depende de definição dos seus esquemas de renormalização, não é uma coisa sacrossanta, né? Existe uma forma de definir o acoplamento, pelo menos uma, no qual ele não explode. Isso são simulações da rede. Então, isso foi outra coisa que causou muito impacto, porque todo mundo acreditava na existência de um polo de Landau na QCD, nas teorias de Yang-Mills de forma geral. Não para todas, né? Mas pelo menos para as teorias de Yang-Mills que a gente quer trabalhar. Então, esse comportamento da rede de dizer, olha, peraí, eu medi aqui o acoplamento dessa constante de estrutura e não encontrei, né, um polo de Landau. Eu encontrei resultados que são finitos e até moderados, não eram tão grandes assim. Né? Então, com essas duas coisas aqui, você fica se perguntando, bom, com essa aqui significa que eu tenho que ter um comportamento massivo no infravermelho, alguma coisa desse tipo, tá bom, tem que levar em conta running, mas dá para descrever com alguma coisa mais ou menos assim. Né? Com essa aqui, a gente acredita que, bom, pera lá, então se não explode o acoplamento e ele não é tão grande assim, é razoável tentar usar a teoria de perturbações se a gente conseguir um jeito esperto de definir esse acoplamento. Não é para qualquer forma de definir o acoplamento, mas pelo menos por um jeito esperto, é razoável se perguntar se a gente consegue então descrever
até um setor que, em princípio, é fortemente acoplado usando teoria de perturbações. Então, diante desses fatos, né, o pessoal começou a pensar e falou assim, e se a gente tentasse fazer uma coisa que é parecido com o Gribov-Zwanziger, mas mais simples, para ver se a gente já consegue, talvez de uma forma bem simples, capturar o efeito dessas cópias que fez todo esse desenvolvimento, mas que, como as contas lá são muito difíceis, se a gente conseguisse fazer uma coisa mais efetiva, mais simples, talvez a gente pudesse fazer mais contas, talvez até em termos de perturbações, que é o que a gente gostaria. Então essa é a proposta do modelo de Courte-Ferrari. Então, vamos começar todos de pé para o modelo de Courte-Ferrari. Essas duas coisas que eu falei para vocês aqui é uma coisa que é conhecida desde 2007, 2008, 2009, mas tem muita gente que não sabe disso até hoje, tá entendendo? Isso me causa até um pouco de choque. Às vezes eu comento isso aqui com as pessoas e muita gente nunca nem ouviu falar disso. É engraçado isso, eu não sei porquê, eu acho que rola um preconceito de, sabe, a pessoa fecha o olho, fala assim, cara, não tem Paulo de Landau. Aí ele, não, tem que ter. Caraca, não tem. Não, mas o Faddeev Popov então, o Faddeev Popov não tá legal em todos os regimes, enfim. Então vamos lá, modelo de Courte-Ferrari. São 3 minutos. Estou ferrado. Vamos lá. Então a proposta aqui vai ser a gente escrever uma lagrangiana mais simples. Então a gente já sabe o seguinte, a gente sabe que o Faddeev Popov não está legal, a gente sabe que tem cópias, a gente sabe que tem que resolver isso, a gente sabe que depois que a gente fizer tudo aquele mambo jumbo, a gente vai chegar num propagador massivo. Então, pelo menos assim, de novo, né? Massivo naquele sentido que eu expliquei para vocês. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar de onde eu sei que dá certo. Vou colocar aqui a informação do Faddeev Popov, porque no ultravioleta ele tem que estar lá. Né? Então, esse cara aqui eu vou manter aqui. Vou manter meu termo de gate fixing. E já eu vou reescrever ele de uma forma mais conveniente. Tem que ter meus ghosts para poder calcular aquele determinante. E vou colocar um termo extra. Então até aqui é basicamente Yang-Mills, mais gate fixing, mais termo de ghost para lidar com o determinante, a Faddeev Popov até aqui. Depois de feito todo esse procedimento, eu vou botar um termo. Aqui eu botaria efetivo, e eu só não vou botar quando ele ficar carregando notação, tá? Então essa massa aqui, esse Mzinho, não é aquele Mzinho que a gente estava lá, beleza? Vou botar aqui um MCF, só para a gente não se confundir. A Miami. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o nosso Faddeev Popov e está deformando ele depois do gate fixing com um termo de massa fenomenologicamente motivado. Isso não é uma massa fundamental, é uma screening mass. Essa é uma massa efetiva que surge devido a efeitos não perturbativos tipo cópias de Gribov. Beleza? Então isso aqui não é uma teoria fundamental. O modelo de Courte-Ferrari não se presta, ele não se preocupa, ele não busca explicar a origem dessa massa. Então isso eu falo, eu sei que ela existe, eu vou colocar ela aqui de partida e vou tentar encontrar um jeito esperto de usar esse modelo para poder fazer as contas usando três perturbações. Beleza? Então, a origem dela é um problema em aberto, ligado com certeza com cópias de Gribov e talvez outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho para dizer. Adicionar esse termo de massa nessa altura do campeonato não significa que você não tem simetria de calibre. Porque ele entra depois do gate fixing. Nesse momento, somar esse termo não quebra nada, porque a simetria de calibre já foi fixada. Né? Então, ele causa uma deformação da simetria BRST, ainda dá uma simetria BRST deformada, mas a adição desse termo, incrivelmente, não afeta a renormalizabilidade da teoria. Então, o modelo de Courte-Ferrari é renormalizável. Então, o modelo de Courte-Ferrari, ele é, a partir de agora a gente virou íntimo, eu vou chamar de CF. Né? Então, ele é renormalizável. Esse foi o trabalho do Courte-Ferrari.
não lembro o ano, mas a década de 80, é bem velho esse modelo, né? Foi ressuscitado, né? Vou falar sobre isso já já. Então ele é renormalizável, ele tem o mesmo conteúdo de campos, que o FT, né? Que o FADEV popular. Podia chamar FADEV popular, né? FD do FADEV, ia ficar engraçado. Conteúdo de campos com FT e o que eu ia falar dele? Ele é normalizável. Ah tá, preserva o V, né? Então, preserva o setor UV. No sentido de que colocar um termo relevante, que a gente chama, né, um termo tipo termo de massa, se for para altas energias, esse termo aqui não apita nada. Então o regime ultravioleta vai ser o mesmo, né? Isso não é difícil ver com o argumento de grupo de renormalização, mas enfim, podem só acreditar. Então eu diria que o Curti-Ferrari é a deformação mais simples do FADEV-Popov que mantém as coisas boas dele e dá alguma coisa que vai permitir a gente comparar com a rede. Beleza? Então essa é a razão pela qual a gente está interessado nele. Sem introduzir novos campos, porque o Gribovs-Wanzger também introduziu um monte de campo, torna as contas difíceis, etc. Então uma abordagem que é tão simples que parece até que não vai dar certo, né? Esse cara só jogou um termo de massa e depois não é possível que ninguém tentou fazer isso antes. Né? E o que a gente vai... E, de novo, eu não vou provar isso, mas vou mostrar para vocês, vou indicar para vocês, né? O ponto é que só fazer isso, se vocês só fizerem isso, não fizerem mais nada, não vai dar certo. Então o sucesso do Curti-Ferrari, isso é importante ter em mente. Está ligado não só com enfiar o termo de massa aqui, mas saber fazer um esquema de renormalização adequado. Então assim, o Curti-Ferrari só botar o termo de massa não é suficiente para você resolver o problema. Eles tiveram o brilhantismo de criar um esquema de renormalização que nesse modelo aqui faz a gente conseguir ter resultados excelentes usando teoria de perturbações. Então eu diria, minha opinião agora, né, que o sucesso do Curti-Ferrari é devido ao esquema infrared safe que eu vou comentar com vocês. Sem o esquema infrared safe, o Curti-Ferrari não é lá essas coisas. Né? O que eu quero dizer com isso? Que se você só pegar isso aqui, rodar a manivela, dependendo de como você vai escolher o seu esquema de renormalização, você pode esbarrar no polo de Landau, por exemplo. Então, você tem que saber escolher como fazer as suas contas. Né? Então vamos lá. Vamos seguir. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é como brincar com esse modelo. Né? Eu vou deixar esse aqui por enquanto. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu vou só desenhar uma conta. Agora vai o pessoal que está mais no início fazer uma continha, a pessoa que está mais no início da carreira aí para aprender alguma coisa útil, não ficar só no blá blá blá, né? Quer calcular propagador, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Mentira, que eu falei, mas dentro desse contexto é a coisa mais fácil que tem para ser calculada. Só que dessa vez, em vez de fazer dessa forma, eu vou introduzir um campo auxiliar, que é o que a gente chama de campo de Nakanishi-Lautrop, que é muito importante quando você fala de BRST. E aí a gente vai ter termos mistos. Eu vou só comentar como é que você faria a conta para calcular o propagador na presença de termos mistos, porque é o que aparece, por exemplo, na Gribovs-Wanzger, né? Então, para quem nunca fez isso, vai aprender, pelo menos em linhas gerais, como faz. Né? Então, a primeira providência que a gente vai tomar é reescrever esse termo aqui de uma forma conveniente para esse propósito. Para que eu vou fazer isso? Porque a minha teoria, se eu usar o Nakanishi-Lautrop, fica mais fácil de fazer conta, em primeiro lugar, e a simetria BRST fica mais explícita. A gente não vai trabalhar com simetria BRST, mas a razão para introduzir esse termo é essa. Né? Então eu posso reescrever esse cara aqui da seguinte forma. E aí eu não vou fazer a derivação disso, eu vou só mostrar que dá certo. Né? Então se eu reescrever esse cara assim, então eu vou introduzir um novo campo e eu vou propor que isso aqui me devolve isso aqui depois que eu integrar o H. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a equação de movimento para o H, ou seja, vou fazer uma variação no H e vou botar essa variação igual a zero, que é como a gente faz para calcular equações de movimento. Eu vou obter aqui, variando com respeito a HA, variei, ele vai sair, vai fatorar, né? Vai sobrar aqui um dmi-MA, mais se. Aqui tem dois caras para eu variar, então vai dar um fator 2 no final do dia e vai sobrar um HA. Isso aqui igual a zero. Essa é a equação de movimento para o HA, né? Agora, passo esse cara para o outro lado, resolvo para H, vou obter HA é igual a menos C,
menos I sobre Xi dmi MA. Agora eu plugo isso aqui dentro. E vocês vão ver, né? Plugando acima, eu não vou fazer a álgebra para a gente não perder tempo. Plugando acima, reobtemos, não sei se tem hífen, exatamente o que a gente tinha antes. Então, eu posso introduzir esse cara aqui no lugar disso. E aí o que você tem que fazer é integrar no HA. De novo, isso parece uma bobagem. Fala assim, para que você vai fazer isso? Você tem um termo tranquilo, não é um termo catastrófico, mas para efeitos BRST isso faz toda a diferença. Simplifica pra caramba. Né? Vamos calcular um propagador com isso aqui, porque repare, primeira coisa, o campo de Nakanishi-Lautrup ele não tem dinâmica, ele é só um campo auxiliar sem dinâmica, ele é um mero vínculo. Ele não tem termos de derivadas, ele não varia no tempo, ele não tem nada, ele é algébrico, né? Ele está aqui só para poder impor essa condição, se a gente vai falando do Landau, por exemplo. No Landau, esse cara aqui some, que o Xi vai para zero, né? E esse cara está aqui só para impor uma condição, beleza? Eu acho que tem para falar dele. Tá, é isso. Mas surge um termo misto aqui. Então, para calcular o propagador do A, a gente tem que levar em conta o setor quadrático do A. O setor quadrático do A agora vai envolver o termo misto aqui. Então, como a gente faria para calcular esse propagador? Vou fazer brevemente. Fala. Desculpa, só isso é equivalente a você for fazer a repressão integral do delta. Seria, se você fosse voltar atrás, sim. Sim, exato. Eu acho que é inclusive como o Nakanishi introduziu, se não me engano. Eu acho que sim. Então, se agora você quer calcular o propagador, a gente quer se limitar, eu vou ser rápido aqui, né? Então, você quer calcular o propagador do gluon, que nem a gente fez da outra vez? Propagador do gluon. Você tem que se limitar ao setor quadrático, ou seja, só coisas que envolvem até 2 campos A. Então, antes a gente só tinha 2 campos A, agora a gente tem termos com 2 campos A e um com um campo A e um campo H. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, primeiro a gente vai ter, então, Lagrangiana quadrática, vou botar aqui, né? Em A. Lembrando que a gente pode fazer integrais por partes, daqui a pouco a gente está dentro de uma ação, né? O que a gente tem é 1/4 de dmi MA menos dmi MA ao quadrado. E aqui eu não vou botar aquele outro termo, porque aquele outro termo já dá termos de ordem 3 ou 4. A gente quer só olhar a parte quadrática para calcular o propagador livre, beleza? Então aqui a gente vai ter aquele termo, né? IHA dmi AMA, que entrou no lugar daquele termo 1 sobre 2 Xi, blá blá blá, né? E a gente tem finalmente, tem mais alguma coisa? Acho que não. O termo de massa. AMA. Esses são todos os termos quadráticos, até ordem quadrática em AMI. Então a dificuldade nova é esse termo misto aqui. Isso aqui a gente já lidou, isso aqui é fácil, é quase trivial, é só botar uma delta, né? Então a gente pode reescrever esses caras aqui da seguinte forma, fazendo uma integração por partes. Aqui a gente vai ganhar, basicamente, AMA, aqui vai dar D2 delta mini, e depois vocês podem fazer o passo a passo em casa, para vocês chegarem no mesmo lugar. Aqui eu vou botar AMA. Setor de cor eu não vou me preocupar muito não. Eu posso reescrever esse cara aqui agora de uma forma malandra. Eu vou botar aqui mais I sobre 2 H dni ANA. Isso aqui é uma variável muda, então não tem problema nenhum. Menos, integrando por partes, AMA dmi H. Então o que eu fiz aqui foi fazer uma integração, dividir esse cara em 2 pedaços, um deles eu integrei por partes, só para poder deixar a coisa mais simétrica, beleza? Na hora de escrever a matriz vai ficar mais fácil fazer a conta assim. E esse cara aqui finalmente é fácil, né? Eu vou botar aqui 1/2 de M2, aqui vem um AMA, uma delta mini ANA. Então no setor de cor a gente vê que é todo mundo A, então a gente pode deixar o setor de cor de lado, ele é diagonal, vai ser tudo delta de AB, delta de AB, delta de AB, não precisa esquentar a cabeça, né? Mas a gente aqui está vendo que tem, para essa parte quadrática, né, graças à existência desse termo, tem termos aqui que são mistos. Então a gente vai ter que tentar escrever, se a gente quer escrever alguma coisa da forma, né, meio de A, operador A, no lugar desse A aqui a gente vai ter que usar um vetor agora, e não mais um cara só. A gente vai botar eles num vetorzinho, e esse cara aqui vai começar a ser uma matriz agora, uma matriz com operadores em cada entrada. Beleza? Então aqui é álgebra linear agora. Eu posso reescrever isso da seguinte forma.
um meio de um vetor AMIA HA, aqui vai vir menos D2 mais M2 delta mini, aqui eu tenho menos I dni, aqui eu tenho mais I dni, 0, pegamos um vetor AMIA HA. Então, se vocês abrirem a matriz atuando aqui, depois pegar esse vetor, multiplica pela matriz, é álgebra linear mesmo. Vocês vão obter exatamente isso que está escrito aqui em cima. Agora a gente precisa passar para Fourier e inverter. Então vamos lá. Usando a mesma convenção de Fourier que a gente usou na outra aula, né? Era basicamente f de x, b4p, 2 com 4, exponencial de menos ipx, f de p, tio se quiser, faz. Isso aqui vai me dar, vou copiar que é mais fácil, né? A gente vai poder reescrever, né? A gente vai reescrever essa lagrangiana quadrática do setor AH como sendo meio de AMIA HA, aqui um Ozão, né? Mini depende de P, atuando em AMIA HA, tal que esse Ozão de mini é uma matriz dada por E2 mais M2, aqui uma delta, mini menos PMI, PNI. Deixa eu ver se nesse direito, senão vai ficar todo mundo confuso. Quem já viu isso mil vezes, peço desculpas, tenham paciência. Para quem não viu, tem que ver. Posso fazer uma pergunta ingênua? Pode. Por que eu me preocupo com o termo de gauge fixing se eu estou colocando um termo de massa explícito na Desculpa, fala um pouco mais alto, você falou muito baixo no Por ouvido. que eu me preocupo com o termo de gauge fixing se eu estou levando em consideração um termo de massa explícita na lagrangiana? Pergunta boa. Porque você coloca o termo de massa depois de fazer o gauge fixing. Se você colocar o termo de massa antes de fazer o gauge fixing, a sua teoria não presta. Ela não é sequer renormalizável. Então, se você só pegar a Young Mills e tacar um termo de massa, você não tem simetria de calibre, você não tem renormalizabilidade, sua teoria prevê tudo errado. Então, o que você faz é você faz o gauge fixing e depois você coloca um termo de massa, que, como eu falei desde o início, não é um termo fundamental. Ele não está na lagrangiana, no ultravioleta, na sua microfísica. Ele é um termo efetivo para dar conta de um efeito no infravermelho. Então, ele é um termo que você está colocando por natureza fenomenológica. Você fala assim, eu observo uma coisa desse tipo, então eu vou colocar esse termo efetivo ali. Mas ele não é fundamental. O que eu estaria propondo seria colocar uma coisa, se você fosse colocar antes de fazer o gauge fixing, seria falar assim, o meu Bloom é massivo, ele está na representação do grupo de Poincaré com massa. E aí você obtém uma coisa inconsistente, entendeu? Ele não é um termo de massa fundamental, mas ótima pergunta, ótima pergunta. Essa é inclusive a razão pela qual você pode botar ele sem estragar a renormalizabilidade, porque você está colocando depois do gauge fixing, como um termo efetivo. Isso é uma sutileza. Quer contar uma coisa? Não. Tá bom, então o que a gente fez? A gente passou para Fourier, né? Tá. Então o que a gente fez aqui foi só pegar a nossa lagrangiana, restringir o setor quadrático. Agora tem um termo misto. Estou fazendo esse exercício só para quem nunca viu como lidar com um termo misto e saber como fazer, né? A gente agora tem que escrever essa brincadeira toda aqui de forma matricial, porque o setor quadrático tem termos que não são com dois campos só, tem termos mistos, né? A gente agora passa para Fourier. E agora o objetivo, se a gente quer saber quem são os propagadores, que agora a gente tem A e H, né? A gente tem que inverter essa matriz. Se vocês só saírem pegando a coisa e saírem invertendo, vocês vão encontrar a coisa errada. Eu vou mostrar uma característica de que vocês encontrariam uma coisa errada, marcante, é que aqui não tem termos quadráticos em H. Então vocês seriam levados a concluir, não tem propagador para H. E tem. Vocês iam estar fazendo uma coisa só errada mesmo. Se vocês só pegassem e ignorassem esse cara aqui e tentassem inverter, ia estar com uma cara boa, mas estava errado. Beleza? Então a gente tem que inverter esse objeto aqui. Então esse aqui ele tem caráter de matriz e dentro dessa matriz tem blocos, né? Tem um bloco 4x4 aqui, isso aqui é um número, isso aqui são dois vetores. Então isso aqui é uma matriz 5x5,
Aliás, 5x5? Ou enfim, acho que é 4x4 mais 1, acho que é 5x5. Mas que é feita por blocos de tamanhos diferentes. Então a gente, na hora de inverter, tem que tentar inverter usando esses blocos também. Senão a gente não vai ser bem sucedido. Né? Esse é o poder da notação covariante. Se fosse tentar fazer isso na marra, boa sorte. Então o que a gente vai fazer é tentar inverter isso aqui. Qual o truque para inverter? Né? Você sabe que esse cara, vezes quem você quer, tem que dar identidade. Né? Então a gente vai escrever isso. Vou escrever que esse cara, vezes quem eu quero, tem que dar identidade. Só que eu já vou escrever quem eu quero de um jeito malandro, para poder facilitar a minha conta. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa matriz. Eu vou ter que repetir ela, né? Não vai ter jeito. Tinha que pegar assim, recortar, né? Recortar. Esses quadros antepassados aqui. Eu tenho esse cara aqui. Tá. Já vou reescrever ela no... Perdão, gente, quem copiou, rabisca aí. Estou só fazendo passo antes. Eu quero para conseguir inverter, como a gente falou outra vez, é mais conveniente a gente escrever as coisas usando projetores, né? Então eu vou abrir esse cara aqui em projetores. Só que eu tenho P2 mais M2. A delta, ela nada mais é do que a teta, né? Transversa, mais o longitudinal. Menos Pni. Eu posso escrever como P2 projetor longitudinal. Porque o projetor longitudinal, lembra, é Pni sobre P2. Beleza? Então agora eu vou juntar quem é transverso com quem é transverso, quem é longitudinal com quem é longitudinal, eu vou obter P2 mais M2 transverso mais M2 longitudinal. Então esse bloco aqui eu posso reescrever dessa forma. Repara que esse P2 longitudinal cancelou com esse cara. Né? Então para poder, na hora que eu for inverter, no final do dia, eu só teria que me preocupar em inverter esses caras separadamente. Beleza? Esse cara aqui já está com a cara boa, não tem o que fazer, ele é bem simples, né? Então, vamos escrever aqui agora a equação de inversão, né? Vou fazer isso mais rápido que é na selvagem, para a gente poder falar coisas mais interessantes. Então, vou escrever. A equação de inversão vai ser T2 mais M2, θ mini, mais M2 ômega mini menos Pmi T0 mais Pni. E aqui eu vou propor um ansatz para o que seria a minha inversa. Então, se eu quero ser capaz de inverter, primeiro ela vai ter que ter uma estrutura de blocos semelhantes, senão não vai casar, né? Então eu vou propor aqui que tem um certo parâmetro alfa, um θ, e aqui se eu tenho um índice, é que nem matriz, né? IJ tem que multiplicar uma coisa JK para dar uma coisa IK, em notação de convenção de soma, né? Então eu vou botar aqui mini, eu vou botar mi-ρ, mais um beta, mi-ρ. Então estou escrevendo aqui um objeto que pode ser qualquer coisa, né? Estou usando os projetores, pode ser qualquer coisa. Aqui eu vou botar um certo gama Pni, que é o primeiro índice, e aqui eu vou botar, bom, dado que tem essa estrutura de eles são bem parecidos, eu vou supor, e vamos ver se eu consigo achar uma solução assim. Errou. Então o que eu estou fazendo aqui é um ansatz para quem vai ser a inversa. Repara que tem vínculo aqui, eu botei o mesmo gama aqui e aqui. Em princípio eu poderia botar gama e, sei lá, epsilon. Então eu vou tentar primeiro do jeito mais simples. Se eu conseguir resolver, eu resolvi. Se eu não conseguir resolver, quer dizer que essa estrutura não serve para inverter essa matriz. Beleza? Vai dar certo, né? Por que eu escolhi essa estrutura? Né? Não tirei do rabo, eu olhei para isso aqui e falei, tem uma estrutura muito semelhante. Esse é um bom palpite para uma inversa. Então isso aqui tem que dar a matriz identidade nesse espaço. Então, aqui é 1, né? Não, é 0, perdão. Identidade. 1 é aqui. Então isso aqui é a identidade do bloco 4x4, isso aqui é a identidade do bloco 1x1. Beleza? E agora é a multiplicação de matriz. Multipliquem as matrizes, vocês vão obter 4 equações, né? Então, multiplicando. Vai ficar para exercício para vocês, né? Multiplicando as matrizes, obtemos 4 equações para 4 parâmetros.
e, naturalmente, a gente resolve isso. Então, a gente vai obter, se vocês fizerem essa conta, né? Exercício. A gente vai obter que o nosso alfa tem que ser 1 sobre P2 mais M2. O beta tem que ser 0. O gama tem que ser 1 sobre P2. E o delta tem que ser M2 sobre P2. Então, a nossa matriz inversa eu já vou botar com mini logo, ali está escrita com mi rho, mas enfim, vai poder ser escrita da seguinte forma. Aqui é menos PN. E a estrutura que a gente tem aqui, pela forma como a gente construiu a nossa matriz, é a seguinte. Esse cara aqui me dá o propagador do gluon com gluon, do gluon com H, do H com gluon e do H com H. Então, quando a gente faz essa conta na presença de mais de um campo no setor quadrático, a gente consegue ler os propagadores dos dois campos que compõem o setor quadrático. Tanto do propagador do gluon, que caminha numa boa, do cara do Nakanishi-Lautrup, que caminha numa boa, mas também de um gluon virando Nakanishi-Lautrup e vice-versa. Tem propagadores mistos aqui. Uma coisa interessante é vocês verem que, apesar da gente ter começado com uma lagrangiana que não tinha dois termos para H, a gente obtém um propagador HH, não trivial. Então, em princípio, esse campo auxiliar propaga. Beleza? Também tem termos de propagador misto, que causam tristeza no coração, foi o que eu falei para vocês antes, que poderia proliferar um número de diagramas, né? Mas isso aqui não acontece aqui, por quê? Isso acontece só nas teorias de Young-Mills, né? Se você usar Fadeev-Popov usando o campo auxiliar de Nakanishi-Lautrup. Isso aqui não é porque é Curti-Ferrari, não. Então, estou falando para vocês aqui, tem termos aqui em propagadores na forma gluon vira campo auxiliar. Eu tinha falado antes que isso é um problema. Eu estou agora introduzindo um campo para meter um propagador misto. Por que eu estou fazendo essa loucura? Por que esse cara aqui, nesse caso, não gera problema para mim? Por que ele não vai aparecer nos diagramas de Feynman? Tá um pouquinho vocês no modo ativo. Palpite? Para poder construir um diagrama de Feynman, além dos propagadores, tem outro bloquinho que eu tenho que ter. São os vértices, né? Qual o vértice que envolve esse campo de Nakanishi-Lautrup? Nenhum, né? Então, como é que eu vou conseguir desenhar alguma coisa que tenha um Nakanishi-Lautrup lá no meio se eu não tenho nenhum vértice para ligar ele? Não tem nenhum brinquedinho, não tem nenhum Lego que eu consiga montar ali que envolva esse propagador misto. Tampouco esse propagador separado aqui. Então, se não tem um vértice com o campo auxiliar, não tem como desenhar nenhum gráfico que ele apareça no meio, entendeu? Então, esse cara tem propagadores mistos, tem um propagador para ele, mas ele não vai entrar em nenhum diagrama que vocês calculem. Beleza? Isso que eu falei não é verdade se vocês estiverem usando técnicas de campo de fundo. Mas aí são outros 500. Né? Você não vai usar. Você não poderia trocar para esse campo e depois trocar de novo para o gluon, duas inserções assim? Que seriam os dois? Mas aí, deixa eu ver, você está no gluon, aí virou, esse aqui é um propagador. Aí, vai lá, você tem que ligar isso a algum vértice. Eu vou colocar o propagador, talvez de novo, do HH. Você está falando fazer isso aqui? Isso. Mas isso não é um vértice, né? Então você não fez, você colou dois propagadores. Isso aqui não é o propagador do gluon que você fez, né? Não tem uma contribuição não trivial. O propagador tem que estar ligado a um vértice, né? Esse aqui não é um vértice. Né? Isso que você fez não tem vértice nenhum aqui. Não, sim, mas isso não muda. Isso não é um diagrama de Feynman admissível, vamos dizer assim. O propagador tem que estar ligado com um vértice, né? Não, isso no meio de um diagrama, assim. No meio de um diagrama, mas de novo, o propagador tem que estar ligado com um vértice. No meio do diagrama você tem que colocar um vértice aqui. Se tivesse aqui, por exemplo, um vértice dessa forma aqui, e aí aqui tem outras coisas, aqui tem outras coisas, você poderia fazer isso. Só colar um propagador no outro não é uma forma admissível de fazer um diagrama de Feynman, entendeu?
Não, simples. Eu digo no meio de um diagrama mais complexo, em vez de você colocar um lugar que tem o propagador do gluon, no meio do propagador do gluon você faz isso. Mas aí para você fazer, você tem que colar 2 propagadores sem um vértice. Isso não é um diagrama de Feynman, entendeu? Se você, o que você está falando, eu entendi. Estou falando que isso não é um diagrama de Feynman admissível, né? Se você pegar um gluon, por exemplo, aí ele vira aqui um gluon, aí você está falando, ele vira uma coisa e depois ele vira um gluon. Não é isso que você está falando? Isso. Falando, isso aqui você colou 2 propagadores sem um vértice. Isso não existe. Não tem como. Isso não é um diagrama de Feynman. Um propagador tem que estar conectado a um vértice. Você não pode conectar um propagador com um propagador. Entendeu? Bom, isso é da estrutura. Quando você deriva as regras de Feynman, todos os gráficos admissíveis têm que conectar propagadores a vértices. Não pode conectar propagador com propagador. Isso não existe, não tem como. Entendeu? Você pode imaginar o desenho, né? Mas esse desenho não representa um termo que pudesse aparecer numa expansão perturbativa. Acho que seria similar a de mudança de Feynman de mão esquerda para mão direita. De mudança de quê? Mudança de quiralidade de Feynman, por exemplo. Mas é só uma propagação, né? Aí não tem de novo. Não é um diagrama de Feynman que você vai fazer assim. Se tu tiver algum diagrama especificamente, depois me mostra. Tá. Para poder entender o que você está querendo, que eu não peguei ainda. Mas isso aqui não é uma regra, não tem como sair, né? O diagrama de Feynman, ele expressa uma coisa que você vai obter se você fizer uma expansão perturbativa, né? Estou falando que na sua expansão perturbativa não tem como aparecer isso aqui. Esse diagrama não expressa fala. Se você fechasse o loop do glue aí e continuasse com o glue na direita, não seria um diagrama de Feynman? Se tiver isso aqui não existe. Não tem como aparecer propagador com propagador. O propagador só pode estar conectado a vértice. Na expansão perturbativa não tem como ser de outra forma, entendeu? Então você tem que ter um vértice para você poder ligar o propagador. Aí se você conseguisse fazer, né, de outra forma, tem que ter um vértice, não tem como. Não tem como surgir esse termo, entendeu? Então na hora que você tem as regras de Feynman, você não pode desenhar qualquer coisa que você queira. Você tem que desenhar a coisa de acordo com as regras de Feynman. A regra é, propagadores têm que ser conectados a vértices. Ponto. Beleza? Mas isso só dá para ver se você fizer a derivação da regra de Feynman através de expansão perturbativa. Para poder ter essa confiança de que você tem que ligar propagadores a vértices que eu estou falando, é fácil falar, mas é para você poder ver e acreditar, é só você vendo a derivação. Mas depois você mostra que você falou de mudança. O que você tem, às vezes, você tem propagação, né? Que você tem, por exemplo, você tem uma mudança de sabor como você está querendo, alguma coisa assim, dentro da propagação. Mas você tem que usar outro tipo de arcabouço. Um diagrama de Feynman, você pode mudar a tree level, mas a nível quântico, num diagrama, por exemplo, do propagador do Bloom, isso não apareceria, não tem como. Beleza? Isso que você quer que não vai aparecer. É o que eu estou imaginando, sei lá, chega um Feynman de mão direita, só que você vai participar de uma interação que é só de mão esquerda, aí você muda Você vai participar de uma interação, você pode fazer inserções, mas não com propagadores. Né? Isso aqui não vai aparecer. Mas depois você me mostra um que você está com na cabeça para poder ver o que é. Mas enfim, podem confiar. Se vocês fizerem cálculo perturbativo do propagador do Bloom, ou do propagador do Gauss, ou do propagador do Clark, ou de qualquer outra coisa, não vão aparecer esses termos. Então, continuando. Não quer dizer que não tenha alguma coisa que você possa fazer, né? Quando você tem, por exemplo, o pessoal está falando muito de mudança de fóton para... Como é que é aquele negócio, João Paulo? O fóton vira o quê? Vira áxion? Fóton vira áxion, né? Você tem propagadores mistos, você pode interpretar aquilo como uma amplitude de transição de uma coisa virar outra. Isso a um trilevel, isso você pode fazer. Ou de alguma coisa mudar de qualidade, mas aí tem que ter uma interação. Tem interação, vai ter que ter algum vértice. Né? Tem um campo externo. Ou você tem um campo externo, que aí estou falando do campo de fundo. Se você tiver um campo de fundo, isso que eu falei não é mais verdade. Então, se você tiver a presença de um campo de fundo, você pode ter esse tipo de mudança, entendeu? Mas sem não tem como. Pelo menos, assim, nessa teoria eu tenho certeza que não tem como. Talvez tenha alguma que eu não conheça que tenha, né? Posso ter alguma coisa que eu não conheço. Né? Vamos lá, onde eu parei? Tá, então vamos seguir. Então o que a gente obtém é o seguinte, agora a gente falou desse setor aqui, que é o mais esquisitinho, mas a informação que a gente está mais interessado está aqui. Então o propagador do gluon, ele adquire exatamente o caráter que a gente gostaria, alguma coisa do tipo P2 mais M2. Aqui deveria ter um CF, né? Em todos os M's aqui deveria ter um CF. Eu esqueci consistentemente de colocar CF em todos os M's, né? Mas ele tem a cara que a gente quer para poder dar um comportamento dessa forma aqui, né? Só que só o termo trilevel aqui eu não estou considerando o ranking do M, então esse M seria uma constante, né? E não tem sequer uma interação aqui. Você consegue um comportamento qualitativo legal, mas quantitativamente não.
quantitativamente você precisa ir um pouquinho mais. Então a gente tem que ir uma ordem a mais de perturbações, temos que fazer a conta um loop. Né? Eu não vou fazer a conta um loop, obviamente, porque não vai ter tempo, né? Mas vou dizer qual é o espírito. Esse 44, dá tempo. Vamos lá. 25, 26. Vai dar tempo seu, anda rápido. Senão não dá tempo. Então agora acho que eu agradei com essa conta quem está no início, agora eu vou agradar quem está mais para frente. Que é o seguinte. Então vamos pegar a função de 2 pontos, né? Função de 2 pontos, um PI do GLUON a um loop. Então a gente pode escrever essa função de 2 pontos, um PI do GLUON a um loop, ou seja, se eu quero calcular um propagador, a forma prática de fazer isso é você calcular a função de 2 pontos, um PI, e depois inverter. Então aqui, para quem nunca ouviu isso, né, tudo bem, abstrai. A gente quer calcular um propagador a um loop, que é um jeito de calcular, mais prático, vamos dizer assim, que é calcular uma outra função e depois inverter. Essa função aqui é como se fossem derivadas funcionais, por assim dizer, de um objeto que faz um papel de ação a nível quântico. Beleza? Então, cortando curto, né, a gente pode escrever esse cara como uma contribuição a trilevel, AA, que a gente pode obter diretamente da ação clássica, né? Menos, e esse menos é convencional, pode ser mais se vocês quiserem, mas eu tenho que ajustar as regras de coeficientes dos diagramas que vão aparecer aqui. Contribuições a um loop. Nesse caso, se a gente está interessado, né, em calcular o propagador do GLUON a um loop com esses vértices, o que a gente tem que calcular aqui no fundo são esses diagramas aqui. Esse e esse. Onde cada uma dessas linhas aqui, tortinha, é GLUON, e isso aqui são LUs. Então esses são basicamente os 3 diagramas que contribuem a um loop nesse modelo. Né? Repara que na teoria de Yang-Mills convencional, esse cara aqui vai a zero, porque o GLUON não tem escala de massa. Aqui nesse caso, esse diagrama é não trivial. Então tem que ser calculado esse. Da mesma forma que esse aqui é o mais chato na Yang-Mills, aqui vai ser o mais chato também. Esse aqui é o que não cabe numa aula, né? Esse é o que não cabe numa aula. Beleza? Então a gente não vai calcular isso por razões óbvias, né? Mas se você calcular isso aqui, aí vai diagramas de Feynman a um loop, quem já viu, a gente vai usar a regularização dimensional, quer dizer que esses objetos aqui, toda vez que você tiver um loop desses, né? Toda vez não, mas nas teorias que a gente está considerando, quando você tiver um loop desse, você vai ter divergências, né? Então você tem que, primeiro, regularizar a sua divergência, para você conseguir tratar as expressões que vão aparecer ali, e por final, renormalizar esse objeto, para você poder obter resultados finitos, consistentes, que você possa comparar com alguma coisa, beleza? Então esse é todo um capítulo da teoria quântica de campos, que eu não espero que vocês, quem nunca ouviu falar disso, entenda agora, mas pelo menos o blá 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 dá para vocês pegarem. Então, uma forma de você regularizar essas divergências, existem várias formas, você pode escolher a que você quiser, que for mais conveniente, é você fingir que o seu espaço-tempo não tem 4 dimensões, ele tem 4 menos um pouquinho. Só de fazer isso, vocês conseguem ver, bom, vocês não conseguem ver, mas vocês vão ver, quem nunca viu, né? Que ao você deformar a dimensão do espaço-tempo, você consegue regularizar suas expressões em função desse pouquinho que você fugiu das 4 dimensões. E aí você consegue parametrizar os objetos esquisitos que você tem em termos de coisas com 1 sobre epsilon. No final do dia, se você tomar o epsilon indo para 0, que é voltar para o mundo real, você vai ter as divergências lá presentes, naturalmente. Então, eu costumo dizer que regularizar uma expressão é botar o monstro dentro da jaula. Né? Você não matou o monstro, ele está lá. Se você abrir a porta, ele te devora. Né? Então, o que a gente faz é aprisionar o monstro na jaula para poder tratar ele, e aí vocês dependem, né, de que lado vocês são do espectro político. Vocês vão domesticar ele ou matá-lo, né? É escolha de vocês. Né? Mas tem que botar ele na jaula de um jeito do outro, senão ele te devora. A renormalização é a que vai cuidar do monstro. E aí depois você vai poder abrir a jaula sem problemas. Beleza? Então, primeira etapa é regularizar. Calculou esse diabo aqui, regularizou ele, você vai obter certas expressões. Então, vamos obter expressões que a gente poderia escrever em regularização dimensional esquematicamente.
poderia escrever da seguinte forma. Então, ó, esse pedaço é um loop. Como a gente está falando de gluons, a gente tem índices de Lorentz, né, mi e ni. Então esse cara aqui, em princípio, eu posso separar num pedaço transverso. E num pedaço longitudinal. E eu posso pegar, por exemplo, esse pedaço transverso aqui e separar no pedaço divergente, que vai vir com 1 sobre epsilon. Ou seja, eu já botei o 1 sobre epsilon aqui fora, vai vir aqui um coeficiente para esse cara, né? Mas esse termo é o termo infinito, que está regularizado. Mais uma parte. Vou botar um G2 aqui na frente. Já vou falar por quê. Mais uma parte finita. Tudo aqui, esse cara, tudo depende de P em princípio. Beleza? Então isso é só esquemático, né? Então, a mesma coisa vocês podem fazer para esse gama 2. O que eu quero dizer? Quando vocês calcularem esses 3 diagramas aqui, vocês vão obter uma função que tem índices mi e ni, que pode ser separada de acordo com seus projetores transverso e longitudinal, com qualquer coisa nesse espaço. Eles são uma base, né? E uma vez que você escreveu, você pode pegar esse cara aqui e separar o pedaço problemático do pedaço finito. Você sempre pode fazer isso, beleza? Então, aqui está regularizado. O pedaço problemático está aqui. Enquanto eu não tomar um limite de epsilon indo para zero, não importa muito de onde é que veio esse epsilon, eu falei da regularização dimensional. Esse cara, se eu tomar epsilon para zero, que é o que eu tenho que fazer, ele explode. Enquanto eu não tomar, ele não explode. Então, eu vou aproveitar que ele está aqui guardadinho na jaula e vou tratar ele. Essa é a ideia, né? De forma consistente, não é a magia negra, né? E aí, bom, quem quiser ver, eu dei uma aula sobre isso recentemente no curso de M1003, que está no Professor Global também. Eu não lembro qual o número da aula. Aula 15, talvez? Aula 15. E eu fiz lá procedimento de renormalização. As aulas anteriores eu falei de regularização, coisa assim. E o procedimento de renormalização eu peguei um exemplo simples e fiz em bastante detalhe. Então, quem nunca viu isso, tiver interesse em... Oi? Foi alguém que falou? Não, foi a última aula, eu acho. Né? A última que eu dei, o problema é qual o número, né? Foi a última aula que eu dei. Mas fica fácil de achar lá no site, porque é a última com a minha cara, né? É verdade. Então, a gente pode fazer isso, a gente também pode fazer. Se a gente quiser fazer a do Gauche, a gente tem que fazer. Para poder renormalizar a teoria, a gente vai precisar renormalizar o Gauche também. Então, a gente pode fazer a mesma coisa para o setor de Gauche. Aqui eu botei como? É a gama 2 C barrado C. Vai ter um pedaço a trilevel, C barrado C, menos um pedaço finito, né? Menos um pedaço a um loop, que eu já vou escrever direto aqui. Então, isso aqui é bem esquemático que eu estou escrevendo, é só para pegar um ponto aqui, né? Mais G2, gama C barrado C, finito. Esse pedaço aqui é o pedaço a um loop, né? Do C barrado C, que está associado com o seguinte gráfico, né? Então, esse cara que está associado com esse gráfico de Feynman. E é o mais fácil de calcular dentre essas opções aqui no quadro. Então, talvez seja esse. Muito bem. Então, um monte de desenho no quadro. Tudo que vocês fizeram aqui, vocês estão escrevendo com parâmetros que estão na Lagrangiana, né? Esses parâmetros a gente chama de parâmetros Baire, são parâmetros nus. Então, os parâmetros que você coloca na Lagrangiana não são exatamente os parâmetros físicos. Eles são parâmetros que você escreveu numa Lagrangiana. Então, você calcula coisas com ele, por exemplo, através desses gráficos, que vão representar contribuições para certas correlações, e vocês obtêm infinitos. Mas os parâmetros que você botou na Lagrangiana não tem nenhuma razão de ser físicos, eles não são comparados com nada. Eles são letras, né, que você escreveu lá. Então, se você quer obter resultados finitos, você tem que reexpressar as quantidades que você tem, baseadas em termos Baire, da sua Lagrangiana, parâmetros Baire, em termos de parâmetros que fazem sentido físico, parâmetros renormalizados, que vão ser fixados de acordo com alguma condição. Se você está interessado em ter parâmetros físicos, você tem que impor uma condição física. Por exemplo, eu medir tal coisa e conectar essa coisa que você mediu com um certo parâmetro. Se você reexpressar suas quantidades em termos desses parâmetros agora, vocês vão ver que as divergências somem. Então, é simples assim. Quando você reexpressa suas quantidades em termos de parâmetros renormalizados, de acordo com alguma condição que você impôs,
porque você tem que escolher a condição de forma adequada, as divergências simplesmente se cancelam. Outra forma de ver isso, você pode ver, é adicionar contratermos para cancelar as divergências. É equivalente, mas do ponto de vista de você contar a história, parece um pouco mais forçação de barra, né? Mas dá para mostrar que é equivalente. Então, a ideia aqui, e que eu queria passar para vocês, para quem nunca ouviu disso, de renormalização, é que isso não é fazer bruxaria. Isso é reexpressar as suas quantidades que estão escritas em termos de parâmetros que não têm significado físico, em termos de parâmetros que possuem significado físico. Então, quem quiser ver esse blá blá blá, pode ver o Anthony Z, qual é o nome do livro? Beleza, TQC numa casca de nós, é isso. Ele faz uma discussão legal. A parte técnica não é lá grandes coisas ali, mas assim, o blá 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 acho que toca no ponto que eu julgo muito relevante. Porque tipicamente vem para a gente a abordagem de contratermos, que é mais prática, só que ela fica parecendo que a gente está só jogando o que a gente tem que jogar para resolver um problema, jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Me fala. Também a normalização você faz mesmo se não tiver divergências, né? Perfeitamente. Então, outro ponto, excelente ponto, Arouca. A normalização, reexpressar essas quantidades não é só porque você tem divergência. Mesmo que você estivesse numa situação finita, você ainda tem que reexpressar suas quantidades em termos de parâmetros físicos ajustados de acordo com uma certa condição. Primeira vez que eu vi essa frase foi no Sheng Li. Não sei você, mas... Não, acho que foi do curso que eu fiz, né? Foi do curso que você fez? Porque eu fiz curso com alguém que trabalha com mecânica estatística, então assim... Perfeito. Não tem divergência. Não tem divergência ultravioleta, né? Show de bola. Bom, essa passagem que eu falei de reexpressar a quantidade de Lagrangiano em termos de quantidades que tem sentido, né? Você pode parametrizar da seguinte forma. Então, aqui nesse caso, eu vou botar da forma que a gente faz, que é conveniente, né? Então, eu vou reexpressar. E nada aqui, por enquanto, tem... Essa é só uma definição, né? Estou só reescrevendo coisas em termos de outras coisas de um jeito esperto. Mas aqui não tem física ainda. Todos esses com B são os caras que aparecem na Lagrangiana e os caras com R são os que se pretendem ser parâmetros renormalizados. Beleza? Então, a gente está reexpressando objetos que aparecem na Lagrangiana, tanto os campos quanto os parâmetros, através de certos objetos que eu vou chamar de renormalizados, que estão a ser definidos ainda, não estão definidos, e vou colocar o cara na frente para poder fazer o papel de fazer essa mudança, né? Que isso dê certo, aí sim, né, tem que ser provado. Isso tem toda uma teoria de renormalização por trás para poder conseguir fazer aquilo que eu falei dessa forma, através de termos multiplicativos na frente, fazendo a transição entre um tipo de parâmetro e outro. Isso não é trivial, né? Beleza. Aqui a gente não compara com o experimento, a gente compara com a rede. Então, seja lá como a gente vai fixar quem são esses caras, ou seja, a gente tem que dar condições para poder obter quem são esses ex. Isso é equivalente a definir quem são os meus parâmetros renormalizados. Então, o próximo passo tá bom, você reescreveu eles, você sempre pode fazer isso. Pegar uma quantidade, dizer que ele é, por exemplo, eu tenho o 8, eu posso dizer que o 8 é 2 vezes 4. Isso aí não fiz nada, então aqui eu não fiz nada ainda, né? É só um jeito conveniente de parametrizar. Agora vem a parte interessante, né? A parte interessante está na outra folha. Então, agora vem, né, o esquema de renormalização. Então, o esquema de renormalização campeão aqui é o chamado infrared safe. Então, ele vai falar o seguinte, e é uma escolha criteriosa, né? Você pode escolher o esquema que você quiser. Em primeiro lugar, você pode escolher o esquema que você quiser. Quando você escolher o esquema, você definiu quem são os seus parâmetros renormalizados nesse esquema. Então, o seu esquema vai definir certos parâmetros. Eles podem ser convenientes para comparar com alguma coisa ou não. Então, por exemplo, tem um esquema muito famoso chamado Minimum Subtraction. Então, no Minimum Subtraction, você só vai definir os seus parâmetros novos, né, renormalizados, de tal forma que esses caras aqui sumam e nada mais. Esse é um esquema de renormalização possível, beleza? Ele não é físico. Então, assim, eu não falei de nada, você não está comparando com nenhuma medida que você faz, seja no experimento, seja dado da rede, né?
Então, assim, não é de se esperar que os resultados que você vai obter para os parâmetros sejam os resultados que você encontra na natureza. Mas, mesmo assim, ele é muito útil. Todo mundo já fez conta com renormalização na vida sabe que o MS é uma alegria, né? Porque às vezes você quer comparar uma conta com outra, você quer tentar encontrar alguma característica analítica da sua teoria, às vezes trabalhar no MS já é suficiente, né? Um esquema físico que vai comparar com algum experimento, ou com algum dado, alguma coisa assim, muitas vezes as contas são muito mais difíceis, beleza? Então, esse infrared safe que eu vou definir as condições aqui agora, é um cara que vai permitir para a gente, de vários esquemas possíveis que a gente poderia adotar, a gente conseguir fazer contas em teoria de perturbações que são consistentes com aqueles dados que a gente viu aqui, tanto para o propagador do Bloom, quanto para aquele comportamento do acoplamento. Então, esse esquema que eu vou definir agora, ele vai permitir a gente obter um running para acoplamento que tem aquela característica que a rede observou, beleza? E, em particular, que permite teoria de perturbações. Então, a definição aqui é a parte perpendicular do AA tomado num certo ponto, então você tem que definir, né? Se eu quero usar um esquema físico, vamos supor, aqui pitada de sal, né? Eu vou colocar uma expressão aqui que seria o análogo de uma medida. Não é uma medida, a gente está comparando com dados da rede, né? Mas poderia ser uma medida. Então, assim, você vai falar assim, eu medi tal coisa em tal escala e obtive tanto. Então, quando você fala assim, eu medi e obtive tanto, você mediu em que escala? A física muda com a escala. Então, você tem que fixar um ponto para você dizer onde você está medindo, beleza? Esse ponto eu vou chamar de mi. Então, eu medi, bota em aspas, pitadinha de sal, eu medi esse objeto nessa escala e o que eu obtiver, eu vou chamar de Mi2, essa escala, mais massa ao quadrado renormalizada. Essa condição está me definindo quem é essa massa. Porque eu vou obter alguma coisa aqui, nessa escala, e eu estou dizendo que essa coisa eu vou escrever assim. Ao fazer isso, imediatamente eu estou dizendo quem é o M. Beleza? A segunda condição é CC. Isso aqui é igual a Mi2. Uma condição para o Ghost. E aí, de novo, a pitada de sal que eu falei. Estou medindo, não está medindo nada com o Ghost. O Ghost não mede nada. Mas assim, seria uma condição no Ghost para poder definir, né, lidar com os infinitos que aparecem ali. Isso é necessário também. E eu preciso impor mais condições. Se eu só impuser isso aqui, eu não consigo ainda renormalizar minha teoria. Falta alguma coisa. Então, aí vem a sacada, né? Isso aqui são condições que, se vocês pensarem em esquemas on-shell, qualquer um poderia falar, bom, vamos impor isso aqui, isso aí tipicamente dá certo. Precisaria impor mais algumas condições, talvez, mas é uma direção que é a direção que vocês vão ver, sei lá, no PSP Shredder, né? A sacada deles vem com essas outras duas aqui. Eu vou impor isso aqui, ZAZC. Eu vou só fazer um comentário, que eles não tiraram isso também, né? Do nada, não veio de Nárnia. Então, além dessas duas condições aqui, eles impuseram outras duas condições que a gente chama, às vezes, de teoremas de não renormalização, né? Então, você vincula quem são esses caras que estão aparecendo aqui em cima, que são os caras que vão te permitir determinar quem são os acoplamentos. Então, além dessas duas condições, mais essas duas. Você não pode sair inventando o que você quiser, né? Essa condição poderia ser inconsistente com a sua teoria. Então, você tem que buscar, se você quiser usar condições desse tipo, condições que são consistentes com a sua teoria. Então, essa condição aqui é consistente com o que a gente chama de esquema de Taylor, para definir o acoplamento. Então, o seu acoplamento aparece, na teoria de Young-Mills, em vários lugares. Ele aparece na ligação, na conexão, né, do Ghost com o Bloom. Ele aparece na interação do Bloom com Bloom com Bloom e na interação de 4 Blooms. Aparece G ao quadrado. Então, você poderia escolher definir o seu G por qualquer um dos três. Por simetria de calibre, em princípio, eles estão todos relacionados. Beleza? Essa aqui escolhe definir o G através do vértice Ghost Bloom, que é o mais simples. Só que o Taylor, e eu acho que esse foi o Taylor do Dolly, ele teve uma sacada que se você, basicamente, né, cortando curto, definisse esse acoplamento através desse vértice no limite de momento nulo do Ghost, você conseguia definir isso de tal forma que aquele vértice não ganha correções quânticas. Então tem um teorema de não renormalização aqui. E isso é compatível com esse teorema. Então, essa é a fundamentação para esse. Eu não estou provando, mas isso não é difícil de provar. Não é difícil de provar. Esse aqui já não é fácil de provar. Você está ligado com uma identidade de Lyapunov Taylor? De novo, eu acho que é o mesmo Taylor.
né, ligada com a simetria, com o que sobrou da simetria BRST aqui nesse modelo, basicamente. Né? Então dá para encontrar um certo vínculo, e isso aqui é consistente com esse vínculo. Para quem não gostou dessa, isso aqui é equivalente, eu não sei provar isso ainda, mas eu estou em vias de, né? Isso aqui é equivalente a impor uma condição na parte longitudinal do propagador do globo. Então, eu já consegui ver na prática que isso é equivalente. Isso é conhecido, tá? Não estou falando que estou descobrindo nada não, é que eu sou ignorante mesmo. Mas dá para mostrar que impor isso, impor essa condição dela mesma. Então, eu já me convenci disso, só falta provar. Ou perguntar para o Urco, essa é outra opção também. Até aqui alguma pergunta? Eu sei que é meio esotérico para quem nunca viu essas coisas, né? Mas tenta pegar só as ideias gerais, né? Então vamos seguir. Então, aí, se vocês agora, né? Estamos no finalzinho da aula já. Papapá. Vamos lá. Vou deixar isso aqui. Aí qual é o próximo passo que vocês teriam que fazer, né? Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Não anotei. Poderia trazer. Vocês vão ter que agora basicamente pegar, né? Usar relações dessas gamas, calcular aquelas quantidades a um loop. Vocês vão obter um resultado para a gama do, por exemplo, para essa aqui, né? Você escreve então a função de 2 pontos, né? Vamos lá. Isso aqui eu não trouxe, mas você poderia escrever. É possível mostrar, né, que isso aqui não é uma escolha, tá? Isso aqui é uma consequência. Que a função de 2 pontos do A renormalizada, ela é igual a ZA, função de 2 pontos B. A função também do Gauche renormalizada é igual a ZC, função do Gauche B. Então isso aqui não depende de esquema, né? Isso aqui, dado que eu defini isso aqui é uma consequência. Então você pode escrever, por exemplo, no caso do Gauche, né? Então eu vou escrever minha função de 2 pontos C barrado C renormalizada, ela vai ser igual a um certo ZC, só para dar ideia para quem nunca viu isso, né? Função de 2 pontos B. Agora eu vou plugar aqui o que eu calculei via diagrama de Feynman. Então vai ter parte a trilevel menos parte a um loop. Então seria alguma coisa assim, né? Uma parte a trilevel menos a parte a um loop. Então a parte a trilevel aqui, dependente de P, vai ser P ao quadrado, se vocês calcularem no Gauche, através da ação. Então o propagador do Gauche é 1 sobre P2, então o gama 2 é P2, basicamente. Né? E aqui vem a parte a um loop. Essa parte a um loop vai ter uma parte divergente, 1 sobre epsilon, né? C barrado C, mais uma parte C barrado C finita. Beleza? Agora o jeito aqui é o seguinte, é expressar todos esses parâmetros que vão aparecer aqui. Então isso aqui vai me dar uma expressão complicada, seja ela qual for, isso aqui vai me dar uma expressão complicada. Tudo que está escrito aqui do lado direito está escrito em termos de parâmetros BER, que aparecem na Lagrangiana. Beleza? O próximo passo agora é expressar tudo que tiver na direita, tudo que aparecer aqui, se aparecerem massas, aparecerem acoplamentos, aparecerem o diabo que for, eu vou reexpressar usando essas expressões aqui em termos dos parâmetros renormalizados. E vai aparecer aqui dentro, eventualmente, vários Z's. Beleza? Agora, para cada Z desse, você tem que levar em conta o seguinte: se a minha teoria não tivesse interação nenhuma, não faria distinção ter esse parâmetro bero renormalizado. Então, a teoria seria livre, não interage com ninguém e nada acontece. Então, é razoável que o teu Z seja 1 mais alguma coisa. E essa alguma coisa tem que depender da interação. Então, eu posso escrever todos os meus fatores de renormalização na forma 1 mais o parâmetro de interesse vezes um certo objeto. Então, essa é a conexão com a formulação de contratermos, né? Esses objetos que aparecem aqui são os contratermos. Colocar esses G2 para fora ou manter ele aqui dentro é opcional. Mas você tem que lembrar sempre que todo termo que aparece depois do 1 está ligado com a interação. E tem que ser dessa forma, porque se você desligar a interação, você não tem diferenciação entre os diferentes acoplamentos. Beleza? Você agora pluga isso aqui em cima. Esses caras eu reexpresso com seus respectivos Z's e parâmetros renormalizados. Expando todo mundo dessa forma aqui. E você vai obter uma coisa desse tipo aqui. Gama renormalizado, dependente de P, né? É igual a 1 mais G2 delta I. Aqui vai ter P2 menos. E aí vai vir G2, agora já renormalizado com Z, vou botar o Z aqui.
ZG, G2R, gama div, 1 sobre epsilon, mais a mesma coisa ali, ZG, G2R, gama fim. Isso é bem técnico, peço desculpas para quem não está acompanhando, mas é só finalzinho da aula, né? E agora você vai expandir esses eixos também dessa forma, e aí você vai falar assim, até que ordem de 3 perturbações eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar até a ordem G2, é a primeira ordem não trivial. Então eu vou jogar fora todo mundo que aparecer com ordem superior, e vou manter só os que são ordem G2. Então eu abro todo mundo, eu expando todo mundo, e mantenho só até a ordem G quadrado. Tudo que for acima disso eu jogo fora. Então, por exemplo, esse cara aqui tem G quadrado, que já não é. Esse cara aqui já tem G quadrado, e aqui tem um Z, que é 1 mais alguma coisa. Então, assim, esse cara aqui batendo com isso aqui vai dar um cara de ordem superior necessariamente. Não tem como fugir. O 1 batendo aqui, quando pegar o 1 do ZG, vai dar G quadrado. Quando pegar o G2 do ZG, já vai dar ordem G4. Também vai embora. Então, vocês vão expandir tudo e jogar fora tudo que é ordem superior. E aí vocês vão obter uma coisa que vai ficar mais ou menos assim. P2 é, por exemplo, esse cara aqui vai me dar mais G2R delta I P2 menos esse cara aqui vai me dar um G2R gama div 1 sobre epsilon mais um monte de gente. Só mostrar o tipo de termo que vocês têm aqui. Agora vocês impõem a condição que vocês escolheram para aquele setor. Quando vocês impuserem essa condição aqui, botando P igual a Mi, todo mundo com P igual a Mi, esse cara aqui tem que dar Mi2, esse Mi2 cancela com esse Mi2, e vocês vão obter um vínculo entre um cara que tem o delta C nesse caso, perdão, delta E é genérico, né? E o cara que tem a divergência à parte finita. Então, para poder impor essa condição, você vai ter que escolher um delta C correspondente, que faz valer essa condição. Feito isso, você encontrou quem é o ZC. Então, impor essa condição nessa expressão te permite encontrar quem é esse ZC e, portanto, definir quem é o seu campo renormalizado. Você pode agora fazer a mesma coisa com a gama 2 perpendicular, com a gama 2 paralela, se for o caso, pode entrar. E vocês vão obter uma coisa semelhante lá. Entendeu? Então, impondo todas essas condições para todas essas funções, vocês conseguem fixar todos os eixos e tornar a sua teoria finita. Esse é um blá 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 que vale para qualquer teoria, em particular para essa. Beleza? Uma última coisa que eu quero ressaltar antes de... E aí eu vou apresentar o Léo e eventualmente o Maurício, né? Esse é o 12. Uma última coisa que eu queria ressaltar antes da gente seguir adiante é o seguinte: como é que esse esquema aqui te permite obter facilmente funções beta, que se você escolher condições iniciais adequadas, vão te dar uma teoria que permite você usar 3 perturbações do início ao fim. Beleza? Então vai ser uma conta bem rápida. Também esse finalzinho de novo. Quem não tiver habituado com isso, peço desculpas. Mas vai ser uma conta de poucas linhas. Então a definição da minha função beta de G, como eu disse para vocês, né? É basicamente como que muda o meu acoplamento renormalizado de acordo com a escala. Agora, eu posso usar esse acoplamento renormalizado escrito em termos daquele acoplamento que aparece na Lagrangiana. Então, isso aqui vai me dar Mi dd Mi, nesse caso, ZG a menos 1 e GBR. Agora, eu posso atuar nesse cara aqui e vou ter, deixa eu copiar para mais rápido, menos 1 sobre ZG quadrado. Aqui eu tenho o meu GBR, né? Estou multiplicando o primeiro vezes o segundo. E aqui eu tenho Mi dd Mi do ZG. Mais, e agora eu tenho que atuar com esse cara no GBR, né? Só que esse GBR, como eu disse para vocês, é o cara que está no Lagrangiana. Ele não depende de escala nenhuma. Então, quando eu tomar esse Mi dd Mi desse cara BR, dá 0. Então, esse pedaço não aparece. Beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte: eu vou pegar um desses G inverso, vou juntar com esse cara, para eu poder obter um G renormalizado, de volta. E o outro ZG vai ficar 1 sobre ZG derivada de ZG. Isso é precisamente a derivada do log, né? Então isso aqui me dá Mi dd Mi log de ZG. Agora, eu sei quem é ZG. Se eu sei quem é Z6, é A. Então eu vou tomar o log dessa expressão aqui
e vou reescrever o meu ZG em termos de ZC e ZA. Beleza? Então isso aqui vai me dar. Já vou trocar o sinal de menos, que vai vir que vai dar meio do log disso aqui, mais log disso aqui, mais log disso aqui igual a zero. Então já vou passar o cara para o outro lado, vai ter um sinal de menos, já vou absorver esse sinal de menos junto com esse cara aqui. Então isso aqui vai me dar GR, e aqui me dá meio de MIDD do log de ZA mais MIDD do log de ZC. Beleza? Agora, isso aqui é o que a gente define como sendo dimensão anômala do campo A e dimensão anômala do campo C. E repara que, se eu já calculei quem é o ZA e o ZC, que era o passo anterior que eu desenhei, né, qual era a ideia, você já é imediatamente capaz de calcular esse objeto. Então, no final do dia, só calculando a função de 2 pontos, você obtém essa relação aqui. Onde esses γA e γC são calculáveis a partir desses ZA e ZC daquele passo anterior da renormalização que eu falei. Quem nunca viu, obviamente, não vai entender muito, mas só entender qual o caminho, né? Qual é a ideia. Então, a gente consegue calcular como é que o acoplamento muda, que é uma coisa que diz respeito à interação, né? Através do cálculo da renormalização das funções de 2 pontos. São muito mais simples. A outra opção seria você tentar calcular diretamente a partir da interação de 3 gluons, que seria o inferno. Então, esse esquema que a gente está usando permite a gente calcular de forma muito simples a função beta, né, do acoplamento e, portanto, como é que é o running dele. Vocês podem fazer agora essa mesma coisa aqui para massa e vocês vão obter uma relação semelhante. É um exercício, calcular a mesma coisa que eu fiz aqui, só que para o ZM. E aí vocês vão ter que usar essa relação aqui em vez da de baixo. Mas vão obter uma coisa muito parecida. E aí você tem que resolver as duas equações diferenciais acopladas, vocês vão obter runnings que dependem das condições iniciais. E o diferencial desse esquema vai ser que existem condições iniciais que vocês podem escolher que não dão um polo de Landau, que dão um comportamento exatamente como o comportamento da rede. Existem outros que dariam um polo de Landau. Você fala, como é que eu vou saber qual que é qual? Como é que eu fixo essas condições iniciais? Com o propagador do gluon da rede. E aí o resultado fantástico é que quando você fixa as condições iniciais através dos dados do propagador do gluon, você obtém um comportamento para o acoplamento que é consistente e que permite ter as perturbações. Então, o modelo de curvas Ferrari acaba sendo a extensão mais simples possível do Fadeev-Popov, que não muda o esquema, o conteúdo de matéria, né, e que obtém dados consistentes com todos os dados da rede usando teoria de perturbações. Há um loop, há 2 loops, só melhora. Beleza? Então, é assim que eu queria terminar essa mensagem e agradecer a paciência de todos vocês aí por ter ficado até o final, principalmente nessa última aula que foi mais pesada, né, foi coisa mais desenhada do que feita. É isso, obrigado. Não chega não. Agora eu queria aproveitar a oportunidade para todo mundo estar aqui reunido, apresentar os colegas do departamento aqui das interações fundamentais, o Leonardo e o Maurício. Por favor, Leonardo, se apresente, fale um pouquinho sobre o que você trabalha e... Bom, eu não sei se você já falou um pouquinho da Cosmo para eles. Não. Bom, a Cosmo posso pagar? Pode pagar tudo, fica à vontade. A Cosmo é o departamento de cosmologia, né, astrofísica e interações fundamentais, né? Tem o pessoal da Cosmo no 3º andar, tem o pessoal da Cosmo no 5º andar. O pessoal das interações fundamentais está mais no 3º andar, né? E, bom, não sei, falar um pouquinho de mim, eu sou o Leonardo, eu trabalho com gravitação quântica. Eu acho que pode ter algumas relações aqui com o curso também, porque o foco do que eu busco fazer, né, é entender modelos de gravitação quântica como uma teoria de gauge também, né? Não necessariamente no sentido de teoria de Young-Mills, mas uma teoria que você vai ter uma função de partição, né, que vai ser uma integral sobre a métrica do espaço-tempo, e uma ação, né, tipicamente dada pela ação de Einstein-Hilbert, enfim, uma ação gravitacional, e tentar entender essa teoria com base nas simetrias locais, né? Nas simetrias
do tipo Yang-Mills, em particular, né, do eletromagnetismo, você tem uma assimetria local, né, que você pode fazer uma transformação do seu potencial vetor, né, no caso do eletromagnetismo, e similarmente no Yang-Mills. No caso da relatividade, você até pode tentar escrever, por exemplo, a teoria gravitacional em termos de variáveis similares a Yang-Mills, mas isso não precisa ser feito. O que eu quero dizer com teoria de Gauge é simplesmente uma simetria local, né, em que você tem uma simetria da métrica sobre diffeomorfismos. Né? Os diffeomorfismos são mapas, né, que levam o espaço-tempo em si mesmo, e eles movem os pontos do espaço-tempo. Eles são versões ativas das transformações de coordenadas. Né? E a questão é tentar entender essa teoria com essa simetria local, sem que essa simetria local seja quebrada, sem que tenha uma anomalia. Né? E a questão é como definir esse objeto, né, nessa teoria. E uma questão muito interessante é que você pode mostrar que no formalismo canônico hamiltoniano, baseado em operadores, né, você pode calcular o hamiltoniano do campo gravitacional e ver que esse objeto aqui, né, ele pode ser visto como um alto estado de energia zero no formalismo hamiltoniano do campo gravitacional. Isso, claro, existem sutilezas, né? Se você tem um espaço-tempo que tem uma fronteira, você tipicamente tem uma hamiltoniana de fronteira, que não é zero. Mas no, digamos assim, no bulk, né, no interior do espaço-tempo, a hamiltoniana é zero nos seus estados físicos. Tá? E isso tem uma série de questões, né, que são muito interessantes, que se chama, um nome assim meio guarda-chuva, né, o problema do tempo. O problema do tempo porque isso aqui é uma equação de Schrödinger. Né? Em toda a teoria de campo você pode ter uma noção de uma equação de Schrödinger, que você tem o seu, as suas amplitudes de transição, e elas obedecem a um tipo de equação de Schrödinger em que a hamiltoniana é simplesmente a hamiltoniana do seu campo. Mas aqui você tem essa equação de Schrödinger, mas sem o tempo, né? Porque é um alto estado de energia zero. Então, como é que você entende a dinâmica? Né? Como é que você entende como é que os estados evoluem? Como é que você tem o limite clássico, em que você sabe, por exemplo, que você tem um problema em que você tem uma métrica espacial e essa métrica evolui, né, de uma superfície para outra. Então, existem várias abordagens para esse problema, que estão muito conectadas com exatamente como você define esse cara sem anomalias, né? E uma questão muito especial é você definir a sua dinâmica por meio de objetos que são chamados observáveis relacionais, que você define objetos que são invariantes sobre diffeomorfismos, mas que eles te dão uma dinâmica de um campo em relação a outro. Então, por exemplo, como é que a métrica evolui em relação ao campo escalar? Como é que o campo escalar evolui em relação a um outro campo? Então, são observáveis relacionais que têm a ver precisamente com essa análise da simetria local da teoria. Né? Então, só para dar um gostinho, um observável relacionado a um tensor, por exemplo, f, pode ser escrito como uma integral numa região do espaço-tempo, com uma condição que vai te dar quem é o seu relógio, quem são as suas regras. Então você tem campos de referência, tá? Que eu vou chamar de x grande. Então, os x grandes são os campos de referência, eles definem o seu ponto no espaço-tempo por meio de uma função delta, e você integra isso com o seu campo tensorial com uma certa normalização. Tá? Esse objeto, você faz um cálculo, né? E esse objeto
você pode mostrar que ele é invariante sobre diffeomorfismos e que ele codifica a sua dinâmica da teoria. Então, uma coisa que eu procuro focar muito é como é que se pode definir esses objetos na teoria quântica, né, como operadores bem definidos e tudo mais. Mas só para um comentário aqui, essa normalização nada mais é do que o determinante de Faber-Popov para essa escolha de calibre. Né? Você tem campos que definem uma escolha de calibre, no caso a escolha de calibre aqui é a definição de coordenadas no espaço-tempo, e a normalização ali é o determinante de Faber-Popov. Então, isso vai ter também extremamente a ver com o problema de Grigor, porque se esse determinante for zero, se ele não for invertível, esses objetos também não estão bem definidos. Tá? Então é isso. Uma visão geral assim dessa área. E isso tem muitas aplicações à cosmologia, porque se esse objeto aqui, se a sua amplitude de transição está descrevendo a evolução de um universo, então se, por exemplo, você tem um modelo de Friedmann, de um universo homogêneo, essa amplitude de transição poderia estar descrevendo para você como é que o universo quântico se expande ou se contrai. Né? Mas você tem esse problema, então você precisa entender por meio desses observáveis como é que sequer você fala de uma expansão ou contração quântica, né, de um universo. Então é isso. Valeu, Leonardo. Então, um dos colegas aí do grupo, agora vem o Maurício apresentar aí um pouco do dele, antes de todo mundo ir embora. Valeu pela oportunidade de ferramenta, pessoal. Enfim, Do lado direito do quadro. Eu falava para deixar o dele, mas já era. tudo bem. Enfim, eu trabalho com coisas até mais próximas assim, Felipe. Bem, todo mundo que está aqui está interessado em Yang-Mills no infravermelho, supõe-se, ou pelo menos curioso. Espero que mais depois do fim. Ou não. Então, assim, existe, né, claro, um modelo padrão, espero que o Felipe tenha falado sobre isso. Além da eletrofrágil, assim, existe a QCD, né? A QCD é uma teoria de Yang-Mills no modelo padrão, e a lagrangiana é basicamente Yang-Mills. Enfim, aí eu vou passar vergonha com os sinais. Com Fermi, entendeu? É basicamente isso. Se a lagrangiana da QCD, você tem derivada por variante, você tem um campo de Yang-Mills, que são os gluons, etc. E a QCD, ela foi feita pensando bastante, assim, não só em como categorizar as partículas que eram observadas, mas também o que acontece no ultravioleta, o que acontece em altas energias. Só que ela é extremamente fascinante a baixas energias. Isso está ligado, claro, com esses aspectos todos não perturbativos. E isso vai estar ligado com mistérios tipo confinamento, né? Quem já ouviu falar de confinamento de cor, basicamente, esses férmions aqui são os quarks, que não existem em isolamento, até onde a gente sabe, né? E a gente vê essas outras partículas, próton, nêutron, etc. Você tem geração de uma escala de massa, quem entender isso ganha automaticamente $1 milhão, é um dos problemas do milênio. Bem, tem que mostrar quem entendeu. E você tem, enfim, você tem todo um vácuo super rico, você tem quebra espontânea de simetria, tudo passa lagrangiano. Como? Ninguém entende tudo disso, é um mistério enorme. Basicamente o vácuo, né, uma teoria de Yang-Mills, o vácuo é complicado pra caramba. E aí eu tô já num outro ponto aí, que é o seguinte: você pode pensar bem, você pode estudar essas coisas de experimentos de espalhamento, você pode olhar para o que acontece no vácuo, ver a física nuclear e tal. Mas se você colocar, por exemplo, temperatura finita nessa história, você começa a ter, você pode ver, por exemplo, coisas tipo essas simetrias mudando, entendeu? Essas simetrias são espontaneamente quebradas no vácuo, elas podem ser restauradas, você tem se você coloca a densidade, então assim, tem várias coisas que você pode colocar quando você pensa nisso no meio. Né? Tipicamente, as interações fortes são importantes no núcleo, né? Porque elas têm curto alcance, mas, por exemplo, se você comprimir coisas a uma densidade enorme,
ela também vai ficar relevante. Então, entender aquecer de altas densidades é fundamental para entender estrelas de nêutrons, onde você tem densidades que vão até coisa de 5 vezes a densidade do núcleo. Né? Assim, densidades... O que acontece? Ninguém sabe o que acontece nessas densidades. Então, a ideia é tentar entender, usando, por exemplo, essas observações de estrelas de nêutrons. Você tem também colisões de íons pesados, em que você basicamente joga um núcleo de chumbo ou de ouro em cima do outro, e aí você cria um meio em altíssimas temperaturas, eles são temperaturas, sei lá, 100 mil vezes a temperatura no interior do Sol, são 10 a 12 Kelvin, sei lá. E a ideia é usar esses sistemas para entender o que acontece, qual o comportamento coletivo, ou seja, quais são as fases, né, fases da matéria, quais são as fases, quais são as propriedades de transporte, ou seja, por exemplo, viscosidade e tal. Isso aqui, nessas colisões, você produz um plasma de quarks e gluons, QGP do inglês, né, quark gluon plasma, que não é exatamente um plasma. Acho que a gente entende bem menos sobre a natureza desse cara que a gente gostaria, mas a gente sabe, por exemplo, que ele é um fluido quase invisível, quase sem viscosidade. Isso quer dizer, está dizendo alguma coisas super profundas sobre essa fase das interações fundamentais. Então é como se a gente estivesse tentando caracterizar um material, alguma coisa assim, só que o nosso material são as interações fundamentais. Claro, você está mudando aí a temperatura, a densidade de diferentes tipos de partículas, mas isso Mas posso dizer que é das interações fundamentais, porque no fim das contas, se você espremer qualquer coisa até 5 vezes a densidade do núcleo, a única coisa que vai importar é quantos prótons, quantos elétrons, entendeu? Quanta energia você tem ali. Vai tudo virar a mesma coisa, porque tudo que a gente vê de diferença desse quadro para mim, para essa cadeira, para o ar nessa sala, é basicamente química, né? Assim, física de materiais, que vai estar quase tudo ligado, assim, 99% vai estar ligado ao que acontece com as interações eletromagnéticas, né? Mas quando a gente vai para esses regimes externos, você começa a ver como que essas interações que normalmente só aparecem em curto alcance, como que elas que tipo de propriedades coletivas elas vão trazer. Enfim, aí, para entender isso aqui, a gente precisa de hidrodinâmica relativística, que é uma área de pesquisa ativa. Você precisa, enfim, tem modelos diferentes que ninguém sabe resolver QCD e tal. Tem trabalho numérico que você pode fazer, então, assim, muita coisa de computador, você pode fazer simulações hidrodinâmicas para entender esse cara. É uma área bem interdisciplinar. No estrela de nêutrons, por exemplo, você tem desde estrutura cristalina, superfluido, supercondutores exóticos, você tem gravidade, porque você precisa de relatividade geral para calcular a estrutura delas, porque elas são muito pesadas. E hoje em dia você tem coisas tipo colisões de estrelas de nêutrons que vão emitir ondas gravitacionais, vão emitir diversos tipos de assinatura. Enfim, você tem, para estudar isso aqui, você pode usar, você tem a oportunidade de usar mecânica estatística, relatividade, isso é obrigatório, na verdade, né? Você pode fazer uma coisa mais computacional, fazer hidrodinâmica relativística, ou até olhar uma coisa mais para QCD mesmo, você pode fazer um trabalho mais formal. E é isso, só para, assim, ver se alguém estiver interessado, estamos aí no terceiro andar, como eu dei uma isso, então, esse nosso pessoal do terceiro andar, o Arouca também está com a gente, ele falou que está todo mundo desesperado querendo ir embora, então... Mas ele é o cara da matéria condensada que sabe mais teoria de campos do que eu, então, por favor, quem tiver interesse, procure o Arouca e quem quiser vir para o CVPF, sejam todos bem-vindos no futuro. Valeu, gente, obrigado.